Fala galera, sou o Ivo Greca do canal Flu Resenha e hoje aqui vou debater com os amigos aqui vascaíno. Na verdade, se o Vasco fosse grande, não precisava de 30 vascaínos para discutir com um tricolor, né? Mas vamos ver o que os nossos amigos vascaínos vão falar aqui. A minha primeira afirmativa hoje é rebaixamento e virada de mesa. Calma, gente. Que assunto, um assunto delicado desse, vocês estão querendo brigar aí já? E aí, irmão, beleza? Prazer. Cara, eu esqueço o teu nome. Cauê. Cauê da Colina. Vamos ver o que vai dar nesse debate aí, né? Tem alguns pontos que o Ivo vai me desculpar, mas não existe tu comparar o Vasco com o Fluminense. Até tem um pouco de debate, porque eles vieram ganhar Libertadores agora, né? Em 2023, se eu não me engano. O Vasco já ganha Libertadores há muito tempo, já ganhou há muito tempo. E aí vai falar umas coisas aqui que a gente vai debater, vai discutir. E é isso, o Vasco é maior que o Fluminense, isso não tem debate, mas se ele quer debater, a gente tá aqui para debater. Tamo junto. E aí, então, Cauê? Eu queria te perguntar, a tua afirmativa seria o quê sobre rebaixamento e virada de mesa? Que o Vascaíno não tem moral pra falar sobre isso? Sim, não tem. Tá, eu vou na parte do rebaixamento então. Se você reparar, pouco o Vascaíno que se preze não fala de rebaixamento, porque tem alguns rebaixamentos na história. Só que fala porque a torcida do Fluminense traz esse assunto. Eu acho que quando você cai... Fala um pouquinho, vocês trazem muito esse assunto. Mas quando você... O tempo todo aqui, por exemplo. Mas quando você cai pra C, eu acho que não existe moral pra falar do time que caiu pra algumas vezes na Série B. Você tem quantos anos, Cauê? Eu tenho 20. Então você viu mais rebaixamento do que título. Não mas, por exemplo, se a tua família, antigamente, vamos supor que ela era tricolor, tá? A minha família antigamente... Minha família é dividida, vascaíno. Não, mas vamos supor que era tricolor. A minha família é vascaína. Meu avô viu muito mais coisa do Vasco, por exemplo, que a tua família viu se fosse tricolor. São períodos, né? Porque, sim, mas o Vasco é o primeiro campeão carioca brasileiro em 74, 89. Primeiro campeão carioca? Não, brasileiro? Brasileiro. Não, é Botafogo. Mas por causa do fax lá, né? Mas, enfim, 74, 89... Desculpa te cortar. 48 é título sul-americano? Não é Libertadores. Não é Libertadores. Mas é Sul-Americano. Não é Libertadores. Mas é um título sul-americano reconhecido, concorda? Sim. Então por que o de 68 do Botafogo e o de 70 do Fluminense? Tá, beleza. Não, vale, beleza. Ó, então vamos lá, 74, 89, 97, 2000. Muitas décadas. Mas sobre rebaixamento, que é o teu ponto. Volto a falar, quando cai pra C, perde um pouco de moral pra falar. Então, assim, os clubes do Rio de Janeiro é difícil tu arrumar alguém que dá pra falar de rebaixamento. Então não é questão do vascaíno. Opa, não, né? Fala, Crave. E aí, meu irmão? Fala, meu amor. Satisfação. Tava me caçando você? Tava te caçando. Fala comigo. Então vamos lá. Ouvi dizer que esse Ivo tava me caçando, queria muito debater comigo, né? Pra mim, tricolor tinha que ter vergonha de debater em público com o vascaíno. Na verdade, foi assim a vida toda. Agora ganharam um pouquinho de autoestima, já estão se aflorando lá todos e estão querendo debater agora. Então, vem aqui, Ivo. Vamos ver agora o que você queria. Primeiramente, você fez duas afirmativas, né? O fato de ser um tricolor contra 30 vascaínos não é porque vocês são grandes, é porque eles tentaram sim contra 30 tricolores, mas foi muito difícil. No Maraca vocês não vão, na rua vocês não estão. Se procurar fora da Zona Sul, não tem. Então fica meio complicado, mas justifica a sua afirmativa. Por quê? Ainda vamos fazer um programa aqui com 30 tricolores contra um vascaíno, mas isso é para depois. Me autoconvido. Dito isso, eu sei que você vai vir. Por que o vascaíno não tem moral para falar sobre virada de mesa? Então, virada de mesa especificamente. Qual foi a vez que o Fluminense entrou na justiça para evitar algum rebaixamento? 96. Não entrou. Não entrou, dito isso. Por que o Vasco não tem moral? Responde a pergunta. Não com uma pergunta, responde. O Vasco entrou na justiça comum contra o STJD em 1986 para evitar o rebaixamento. Com isso, foi criada a Copa União em 87. Eurico Miranda. O Vasco entrou na justiça em 2013 para evitar o rebaixamento. 2013. Entrou na justiça em 2013. Então o Vascaíno não tem moral. Vocês jogaram 5 Série B, caíram 4 vezes. Sim. Dessas 4 vezes que vocês caíram, aliás, contando 86, né, vocês entraram na justiça 2 vezes para evitar o rebaixamento. Grave, deixa eu te fazer uma pergunta. Vocês falam muito de Série C, que o Fluminense virou a mesa, correto? Como que o Vasco subiu da Série C do Campeonato Carioca para a Série B? Você sabe? Sei. Como? Na época, mas primeiramente, eu não vou responder só a sua pergunta, porque você abordou um tema inteiro e depois eu vou terminar com ela. Pode ir lá. Vamos lá. Vou te dar direito. Sobre o fato que você falou, sobre o Fluminense não ter entrado na justiça sobre isso. O caso é, o Fluminense, quando caiu para a Série C, né?
Primeiramente, ele foi rebaixado em 96. Você sabe o que aconteceu em 96? Caso Sandro Ives Mendes, Exatamente. Máfia de Apito, Corinthians e Máfia de Apito e o Fluminense foi favorecido. Logo depois, vocês conseguiram a façanha de cair novamente, né? Vocês conseguiram a façanha de cair novamente. Em 97, os dirigentes do Fluminense iniciaram, no dia seguinte ao rebaixamento da Clube C, a Série C articulação para a equipe... a elite do Campeonato Brasileiro. O Fluminense não cabe na terceira divisão. A intenção é fazer uma reformulação global na competição, afirmou David Fischer. Você sabe quem era o David Fischer? Um dos maiores presidente interino do clube do Fluminense, afirmou isso logo depois. Aí vocês mesmo assim caíram. Vocês tentaram não jogar, caíram. O Fluminense não entrou na justiça, não. Vocês narrativa. tentaram não jogar, não é uma narrativa. Fluminense não é narrativa que eu digo. O Fluminense não entrou na justiça. Não, mas eu não falei em momento algum que tentar. Isso não realmente houve na época. Beleza, é uma narrativa que houve na época, mas de fato o Fluminense não quis jogar a Série B e você sabe disso. Sim, que o Fluminense joga a Série B, o Fluminense consegue rebaixar da Série C. Vocês não têm moral de falar sobre rebaixamento, sabe por quê? Porque todas as... Não. Porque todas as formas... Eu deixei você falar, agora você tem que deixar eu falar. Porque todas as vezes que o Vasco caiu, o Vasco disputou a Série B. Vocês na primeira já não disputaram. E é bom lembrar uma situação, que em 86, que vocês estão dizendo que o Vasco entrou em processo contra isso, tinham mais de 30 times nessa Série A. E o Vasco ficou em 15º. Ou seja, mesmo se acontecesse, o Vasco não seria rebaixado, e a única diferença tá aí. Porque vocês caíram 4 vezes em campo. Vocês caíram em 96, vocês caíram em 97. Vocês foram rebaixados do rebaixamento em 98, enquanto o meu time era campeão da América. Logo depois de 99, vocês subiram pra Série B, mas não quiseram jogar a Série B e jogaram logo a Série A em 2000. Em 2013, mais uma vez, vocês em campo, o seu maior ídolo foi chorando porque vocês rebaixaram. A única diferença do Vasco e do Fluminense tá aí. Quando a gente caiu, a gente assumiu o que fez e caiu. Quando vocês caíram, vocês fugiram da obrigação. E isso é uma coisa que acontece muito na história do Fluminense, fugir da obrigação. E é por isso que o seu primeiro tempo que é fugindo da obrigação, falta que a gente não pode zoar por virar de mesa. Mas eu não posso responder, gente? Mas então, olha só. Deixa pra mim. O Crave falou que a gente virou a mesa, né? Não teve o compromisso de jogar a Série B. Engraçado que o Vasco caiu 5 vezes e entrou na justiça 2 vezes. Caiu 4. 5. 4. Uma foi permanência. Contando com 86. 86. Foi... Calma aí, filhão. Dezão. Daqui a pouco você senta aqui e a gente debate. Dezão, eu esqueci teu nome, irmão, vou te cumprimentar como Dezão, porque qual é o teu nome mesmo? Jorge. Jorge Ivo. Ivo, valeu, Ivo. Cara, eu passei a minha vida inteira, desde criança, discutindo com flamenguista, com São Paulino, corintiano, palmeirense, pra ver quem era maior. A fase do Vasco é tão ruim que eu tô tendo que vir aqui discutir com o Tricolor, que tinha que estar discutindo com o torcedor do Bangu, do São Cristóvão, do América. Olha só onde eu vim parar, mano. Ivo, olha só, em 86 o Vasco jogou as oitavas de final da Copa do Brasileiro. Sim, jogou. Por que jogou? Porque o Vasco classificou para as oitavas de final. Porque teve uma mudança no regulamento. Salvaram o Vasco do rebaixamento. Caiu Curitiba e Botafogo e Vasco. Com a mudança do regulamento, o Vasco jogou... tinha 30 times, o Vasco foi 15º ou 16º nessa edição. Olha Mas só, havia um regulamento, não havia um regulamento? Eu vou te falar uma coisa. Em 96, o Fluminense foi penúltimo colocado do Brasileiro. Sim, caía 2 naquele ano. 96. Não caiu. Não jogou a Série B em 97. Em 97, vocês conseguiram a façanha de ser penúltimo de novo no Campeonato Brasileiro. Sim. Caíram, foram para a Série B. Em 98, aí vocês caíram de vez para a Série C. Porque foi uma queda em 96, uma queda em 97, uma queda em 98. Isso nenhum clube tem. Sabe quem tem queda para a Série C, quem foi campeão? O Coritiba, que é considerado médio, não tem. O Atlético Paranaense, que é considerado médio, não tem. Sabe quem tem? É o Guarani, é o Remo, é o Paysandu. Times grandes, igual o Fluminense. Times grandes, igual o Fluminense, mas não tão grandes quanto o Vasco. Então eu vou falar aqui uma coisa. Sabe qual Agora eu vou voltar aqui. Deixa eu terminar de falar. A gente caiu 4 vezes. Uma delas a gente ficou na Série B, mas a gente sempre subiu na bola. A gente nunca A gente sempre subiu na bola. A gente caiu em 2008, voltou em 2009. A gente caiu em 2013, voltou em 2014. Caiu em 2016, voltou em 2015, caiu em 2015, voltou em 2016. Caiu em 2020, voltou em 2022. Sempre na bola. Sempre na bola. A gente nunca caiu. O nosso ídolo chorou. Em 96, teve torcedor de vocês em São Januário infiltrado na torcida do Flamengo, fazendo na mão, saindo na porrada, chorando que o Fluminense caiu. Mas não jogou a Série B no dia seguinte. O Fred chorou em 2013, mas não jogou a Série B de 2014. Vocês caíram, só não jogaram a Série B. A diferença é só essa. E a Série C a gente nunca jogou. Nenhum clube grande, realmente gigante, nunca jogou. São muitos casos aí. Nenhum clube também gigante caiu 4 vezes para a Série B. Concorda? O Vasco do G4 é 4 vezes. 3 para B e 1 para C. 4 também. Não.
rebaixamento oficializado. Rebaixamento oficializado, o Fluminense tem 2, vocês têm 4. Não é isso. Se for assim, a gente conta 86 de vocês. Não tem problema. Não, concorda? Vocês se orgulham tanto de que vocês não são clube de regatas. Não é questão de... Vasco, Fluminense, não tem. Vasco, Flamengo e Botafogo tem regatas no nome? Jorge, vocês são Fluminense. Jorge, não tem nada... Olha o tribunal. Não tem nada a ver com isso, gente. Mas vem cá, eu posso argumentar, gente, porque eu dou direito de voz pro pessoal e o pessoal não deixa falar. 2013, desculpa, qual é o teu nome? Valeu, tudo bem? Wesley. Qual? Wesley. Wesley. Isso, Wesley. Bom, não sei qual é o intuito desse debate, né? Já que o Fluminense é o único time dos grandes, né, que caiu para a Série C, tem menos títulos que o Vasco, menos torcida, menos história, menos tradição, menos ídolos. O Vasco tem mais títulos, o maior artilheiro do clássico é do Vasco, então o Fluminense perto do Vasco é um átomo. Demorou mais de 120 anos, né, para ganhar a sua Libertadores, para conquistar a América, enquanto o Vasco é maior do que eles em tudo, né? Então, esse debate aqui é brincadeira de criança. Ivo, Wesley, olha só, o nosso amigo Jorge ali estava falando, né, de rebaixamento. Só que em 2013 o Fluminense não entrou na justiça. O Fluminense foi caso interessado na parte. Na verdade, o Mário Bittencourt já tinha pretensões políticas dentro do clube, virar presidente do futuro. Ele não precisava nem ir lá defender o Fluminense, né? Mas o único clube que entrou na justiça em 2013 foi o Vasco. Em 2016 o Vasco entrou na justiça também. Entrou. Mas vai lá. Vamos lá. O tema principal foi sobre a questão do Vasco não ter moral, de falar sobre rebaixamento e tudo mais. Como o amigo falou anteriormente, o Vasco que se preza, ele não entra nesse assunto. A gente entra justamente porque o Tricolor bate muito nessa tecla. Eu quero discutir sobre título, torcida e tal, mas isso é você fala sobre rebaixamento. Mas isso, querendo ou não, faz uma mancha da história dos clubes. Com certeza. Sobre 86... Teve essa questão, o regulamento sempre uma bagunça, né, da CBF. Sim, o Campeonato Brasileiro 80 e 90 era uma bagunça. Jogo entre Joinville e Sergipe. O Joinville ele ganha 4 pontos em cima do jogador irregular do Sergipe. Mas era o regulamento da época. Eliminaria o Vasco. Era o regulamento da época. O Vasco entra na justiça, alegando ali o seu direito de jogar e tal. E aí, a partir daquilo, tem aquela confusão toda. A CBF classifica mais clubes, ia limar a Portuguesa, porque a Portuguesa ela entrou na justiça contra a Federação Paulista. Os clubes paulistas não gostaram disso e tal. Mas, de fato, o rebaixamento ali, que inclusive o Fluminense tem essa fama do tapetão, só que o Botafogo ele é rebaixado em 86, junto com o Curitiba. Ele entra na justiça junto com o Curitiba e joga em 87. Na verdade, o Botafogo pegou a aba de vocês, né? A mesma coisa em 99, caso do Sandro Hiroshi. Isso. O Botafogo é goleado pelo São Paulo, entra na justiça também e o Gama, né, é rebaixado, aquela situação toda. A questão é que o Fluminense ele pega essa fama, esse rótulo de tapetão, muito por conta, por exemplo, de 96, que o Fluminense não é rebaixado, na verdade foi rebaixado em campo, mas não joga a Série B, e o presidente do Fluminense comemora com champanhe ali. O Álvaro Barcelos. Uma imagem que é vergonhosa pro futebol. Inclusive, você falou sobre o Fluminense em 97, ele entra no STJD, sobre a última rodada de 96, que foi Vasco e Bahia, onde o Bahia ele foi o antepenúltimo colocado, e o Fluminense alega que o jogador do Bahia estava irregular, só que o Fluminense em 97, o Fluminense cai para a Série B. Em 98, quando ele cai para a Série C, o Vasco estava sendo campeão da América. Enquanto o Vasco era campeão da América, o Fluminense estava amargando a terceira divisão. Em 2013, mesma coisa, cai em campo. Ou seja, foram 4 quedas em campo, pagou 2. E por isso que o rótulo, mesmo que o Fluminense não tenha entrado diretamente, digamos assim, apesar de ter... Acontece isso, ele fica com esse rótulo de rebaixamento. Eu posso... E aí, filhão, beleza? Tranquilo? Como tu tá? Tranquilo? Esse Tricolor é muito doido de vir debater com a gente. Primeira coisa que ele tinha que fazer é apagar essa Série B dele. E outra coisa, todo Tricolor tem um sonho de ser o vascaíno. Só rapidinho responder. Cara, realmente o Fluminense caiu em campo e não jogou. Mas o Fluminense foi favorecido por uma mudança de regulamento. Isso é um fato, né? Mas, cara, se você puxar a história do Vasco, o Vasco subiu da Série C do Campeonato Carioca, né, com a mudança de regulamento para a Série B. Da Série B para a Série A do Campeonato Carioca, o Vasco foi campeão do Campeonato Carioca de 1922. O Vasco foi campeão do Campeonato Carioca, deveria jogar jogou um jogo contra o último colocado, que era o São Cristóvão. Só que o jogo terminou 0-0. O regulamento na época dizia que não haveria um segundo jogo. Como o jogo terminou 0-0, a federação na época, a liga na época, decidiu subir o Vasco também direto para a primeira divisão do Campeonato Carioca. Aí eu pergunto para você, qual é a diferença do Vasco e do Fluminense em relação a isso? É completamente diferente, porque esses são termos muito antigos, que eles estavam falando referente a ele pode te responder, só que eu vou falar uma coisa chamada de Série B e Série C, que a gente está debatendo aqui. Qualquer clube, tanto Fluminense quanto Vasco, podem cair, caíram, foi o caso. Sim, só que
chegar numa Série C, quantos pontos valeria... 11 jogos, né? Quantos pontos se valeria se fosse rebaixado para a Série C? Se você botar em questão de ponto. Você ser rebaixado para a Série B é 1 ponto. O Série C é 10 pontos. É uma vergonha, a instituição fica vergonhosa. Porque a Série B, você foi rebaixado num campeonato onde tinham times em questão de nível técnico muito baixo. Sim, então, você cair para a Série B é muito mais fácil do que você cair para uma Série C. Tudo bem, não tira o tamanho do Fluminense, que é um clube grande. Só que nunca vai ser gigante igual o Vasco, porque ele caiu para uma Série C. Mas então, olha só. O que é pior? Você sofrer 3 anos ou sofrer 15? É pior sofrer... Os dois caíram 4 vezes. Não oficialmente, porque 96, como foi tudo... Aí você tem que contar, tem que contar 86, que são 5. Só que você contar a história do Fluminense estar numa Série C é vergonhoso. Você sofrer 15 anos, o Fluminense sofreu quantos anos? O Vasco passou o Fluminense muitas vezes. O Vasco e até hoje é muito maior que o Fluminense. Mas questão de tudo. Você quer falar de tamanho? De tamanho não existe isso. Não tem como. Calma aí. Título de tradição tá no próximo pau. Eu vou entrar lá, mas a Série C é um título que vocês têm e eu não tenho. Vocês têm a Série B. Mas você quer falar de justiça. Você tem a Série C. Jogaram 5 vezes a Série B. E você tinha que ter jogado mais. Porra, valeu, irmão. Tá foda. Calma aí. O problema é o seguinte, eu deixo vocês falarem e não tem tempo pra falar. Oi! Calma aí. Boa noite! Meu irmão. Aqui é o Tim Homer, canal Oswaldo Cruz Maltinos. Qual é o teu nome mesmo? Eu esqueço. Tim Homer, canal Oswaldo Cruz Maltinos. Eu só vim aqui porque eu fiquei sabendo que tem alguém dizendo que o Vasco é menor que o Fluminense. Pô, Tricolor, na boa. Eu não vou nem falar uma coisa pra vocês aqui. Eu vou deixar o Verretinho falar. Ô, Fluminense! Ô, timezinho da Série C! Paga a Série B pra depois discutir comigo, valeu? É isso aí, cara. É só o início de argumento. Paga a Série B pra depois vocês discutirem com o Vasco. Pelo amor de Deus. Constrói um estádio porque vocês não têm estádio. Vai lá, irmão. Meu amigo, a questão de tamanho... Fluminense e Vasco, cara, é uma coisa que você não teria nem que sentar para discutir. Calma, eu vou chegar lá. Questão do rebaixamento. O Vasco é um clube que só veio ser rebaixado, tirando essa questão de 86, que não foi só o Vasco que entrou na briga, foi muita gente, foi Curitiba uma bagunça. E Botafogo. Sim, houve uma bagunça no campeonato e o Vasco... tem quase a mesma idade, a gente sabe como que era o campeonato brasileiro naquela época. O Vasco... correu atrás do que tinha de direito e ali ele conseguiu também se beneficiar, beleza. Mas a questão dos rebaixamentos do Vasco, que veio só depois de 2000, houve-se muito em relação às atitudes que o Eurico Miranda teve contra a imprensa, contra toda a situação ali que envolve o Vasco. Desde o título de 89, que o Vasco descumpriu uma situação lá que existia o regulamento, dali foi a força para derrubar o Vasco. O Vasco não foi somente incompetência dentro de campo. Houve uma força do sistema para que diminuísse o Vasco. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. É a diferença. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você não acha que foi depois de 2001, não? Não. Daquele jogo do SBT, não? Não, foi antes. Foi em 89. A mídia realmente, na época, focou muito em cima do Eurico Miranda. Eu só queria levantar um tema aqui desse assunto, sobre 84. O Vasco foi convidado a jogar em 84, né? O Vasco foi convidado a jogar o Campeonato Brasileiro de 84 porque não tinha conseguido vaga via Campeonato Brasileiro. Quem foi? Calma aí. Em 84, o Vasco foi convidado a participar do Campeonato Brasileiro. Por quê? A classificação via do Campeonato Carioca. Sim. O Vasco, se eu não me engano, terminou em 6º ou 7º o Campeonato Carioca. 7º. Obrigado. Então o Vasco foi convidado. Com isso foi convidado e perdeu a final pra gente. Beleza. E se for inclusive essa camisa aqui é em homenagem a 84. Beleza. Se for em questão de convidado, claro que não tá aqui o debate é Vasco e Fluminense. Mas em 2006, o campeão da Copa do Brasil, ele não tinha se classificado para a Copa do Brasil. Então, tudo isso é o regulamento, são os bastidores do futebol que fazem o campeão da Copa do Brasil de 2006. 2006? Não, o Flamengo foi campeão. É isso que eu tô querendo entender. Ele não se classificou. Quem se classificou foi o Madureira.
Saudade de você. Saudade de você, cara. E aí, tá tudo bem contigo? Vou deixar você falar. Grave, eu queria saber de você, né? Eu já vi vídeo teu falando que vocês têm mais título do que a gente. Mas, por favor, títulos oficiais. Opa. Vamos lá. O que você considera título oficial? O que você considera? Título reconhecido pela FIFA, pela CBF, pela Confederação Carioca. Entendi, vamos lá. Primeiramente, você citou num caso antigo sobre convidado. O Vasco foi convidado em 84. Qual o maior título que você considera da história do Fluminense? Cara, título é uma parte... História. Título na história, cara, eu botaria 52, Copa Rio, e, que é oficial agora, né? Que a FIFA Claro, conhece. concordo. E a Libertadores agora, 2023. Eu acharia que você diria isso. E vamos primeiro sobre o fato. Se a FIFA não considerasse, você acha que diminuiria o caso do 52? Como assim? Diminuiria não sendo reconhecido? Se a FIFA não diminuiria. Eu já cansei de falar lá no Flu Resenha sobre isso. Eu nunca... Porque existe um debate, uma pequena parte... Eu não tô falando sobre Mundial, tô falando tamanho de título. Cara, mas não é reconhecido. Entendi. Eu não consigo... Então, esse é o seu ponto de vista. Mas deixa eu te explicar sobre o campeonato. Só te explicar uma coisa. As competições internacionais, esses torneios, Taça Paris, Teresa Herrera, que eram as competições importantes na época, muito importantes, mas não tem um reconhecimento oficial. Então, eu acho importante sim na época. Mas não dá para você trazer isso no debate, trazendo como se fosse um título oficial, que realmente ele não é. Tá, vamos lá. Primeiramente, que eu não estou trazendo como título oficial, você me perguntou sobre títulos. Falando de você, Segundamente, que se meu time não tivesse títulos nessa época, eu também ia preferir uma época que ele tivesse apenas oficiais, contar com isso, porque foi na época que vocês surgiram, né? Mas vamos lá, sobre o caso de 52, não era pro seu time jogar também em 52. O campeonato era pra ser em 53, e o campeão de 53 foi o Vasco. Sequer era pra vocês estarem nesse campeonato. Sem falar que o 52, vários clubes europeus recusaram na época, e teve uma autorização da FIFA, o que não quer dizer nada, porque a autorização da FIFA não vai diminuir o feito dos jogadores do Fluminense na época, porque você tá diminuindo o seu próprio clube falando isso. Você está diminuindo o Castilho quando você fala isso. Você está diminuindo o próprio treinador do Fluminense, que foi o treinador da seleção, que fez a seleção ganhar o Campeonato Paralímpico. Você não pode tirar o peso de uma situação porque na época não tinha um órgão regulamentador que fazia isso. Porque existiam vários órgãos. E a FIFA deu autorização para o campeonato ser feito. Você precisa Tanto trazer... como fez o campeonato 53 também ser. Você precisa trazer o contexto histórico da época. Sim. Você está tirando o contexto histórico, né? Não. Quando você pede uma oficialização. Olha só. Em 1945 foi o final da Segunda Guerra Mundial. Concorda comigo? Concordo, né? Então a Europa estava devastada. Concorda? As competições que eram antigamente realizadas na Europa, ela veio para o Brasil, no caso a Copa Rio 51 e a Copa Rio 52. Não só, foi para o Uruguai também, inclusive. Beleza, mas eu estou falando aqui no nosso cenário aqui nacional. Vieram para cá. Concorda comigo? Concordo. Então, quando a Europa se estabilizou de novo, a 51 e 52, que ela tinha dado o aval, ela retirou o aval nas outras competições. Não. Na verdade, não. Ela não retirou o aval nas outras competições, tanto que a Copa Rio, ela tinha um campeonato que era concorrente a ele, que era a Copa Latina. Mas que também acontecia. Mas a Copa Rio era muito organizada também pelo governo do Estado do Rio da época. Pelo governo do Estado do Rio, pela CBD, por exemplo, era muito organizada, precisava de autorização, que são órgãos que fiscalizavam na época, porque nunca deixou de ter órgãos que fiscalizavam na época. Acontece que quando o futebol não é profissional, que houve uma época, não tô falando nessa época, tá? Tô falando antes disso, inclusive. Exatamente. Não, já entramos, eu sei que você tem esse tema. Quando o futebol não era profissional na época, a gente tinha jogadores que não eram profissionais. Quando você tem jogadores que não são profissionais, o esforço deles é triplicado. E você não pode retirar o esforço dele porque não tinha um órgão fiscalizador na época. Você não pode tirar, por exemplo, o esforço dos camisas negras que fizeram o que fizeram, ou dos próprios times do Fluminense que fizeram o que fizeram, porque não tinha um órgão fiscalizador na época. Porque o futebol sempre foi o futebol e a dificuldade era a mesma para todos. Crave, olha só, tudo bem, eu concordo contigo, em parte. Os títulos são importantes, sim. Os títulos são importantes, mas o aval de um título oficial é muito mais importante. Mas, no caso, houve, não? O quê? 53, 52? Não, 51 e 52 teve. A 53 FIFA... teve. Não, 53 FIFA... teve. Crave, 53 teve. Crave. Vamos lá. A FIFA agora, nesse Mundial de Clubes, ela trouxe uma lista dos times que foram campeões intercontinentais e interconfederações. Entendi. Entendeu? Entendi onde você quer chegar. Nessa lista não constam os 53. Então vamos lá. Eu não estou dizendo que foi um mundial oficializado. Eu estou dizendo que foi um título oficializado. O nome de um título não vai diminuir toda a garra que ele teve e toda a situação. A organização de 52 foi bizarramente idêntica à organização de 53. Sim, bizarramente 54, idêntica. 55, 56. E vocês participaram, inclusive, é bom lembrar. Na época, para vocês participarem, todos os europeus recusaram, e eu não estou aqui diminuindo o seu título, porque eu diminuirei a história. Eu não estou aqui para diminuir a história só para exaltar o meu time que não tem história, que é o seu caso. O meu time não tem história? Tem, não comparado à minha, entendeu? Vamos debater isso aí. Ih, ela aí. Espero que eu tenha tempo. Eu pensei que você ia sentar aqui, cara.
Porra, tudo de novo, cara. É, de novo. Questão de reconhecimento. Questão de reconhecimento. Tá foda, velho. Reconhecimento de títulos. Como ele falou, não se apaga a história. Irmão, obviamente, depois que foi criado FIFA, foi criado todas as organizações do futebol... Na verdade, a FIFA já existia, né? Tá, não. Até pode ter existido, mas da forma... FIFA, se eu não me engano, é em 1930, não é isso? Não recordo a data. Não, é tipo... Não, a FIFA já existia. A primeira Copa do Mundo foi em 1930. Cara, a gente tá saindo do tema, vai. Vamos lá. A questão é, quando se cria um órgão para tomar conta do futebol... e eles passam a ignorar o passado, eu vou te fazer uma pergunta sobre ignorar o passado. Se teu avô não tivesse feito teu pai morrido antes, você estaria aqui? Não. Então não apaga o passado do futebol. Do Vagapaô. Não apaga. Cara, não apaga, realmente. A gente está discutindo isso aqui, mas a gente não entrou nos números, né? Mas realmente não apaga os feitos, a história de um clube, tanto Vasco, Fluminense, Flamengo não, que o Flamengo não tinha títulos internacionais até meados de 70, né? Se eu não me engano. Depois 80, não foi? 80. Eu quero conversar depois disso aí com o Roque, mas enfim, os caras não tinham esses títulos, né? A gente já tinha, o Vasco já tinha, o Botafogo já tinha, no caso. Isso não apaga a história dos clubes, mas eu vejo assim, no meu modo de pensar futebol, os títulos são importantes. Esses títulos fizeram a construção desses times, só que não são oficiais. Oficial é uma coisa, título amador é outra. A história está lá, ninguém apaga. Tanto quanto o 52, que eu falava muito reclamar, porque existe uma parcela pequena da torcida do Fluminense que vinha com o mesmo discurso da torcida do Palmeiras. É mundial. Eu sempre batia na terra, cara, não é mundial. O que diz o órgão que organiza o futebol mundial? A FIFA nem reconhecia, ela começou a reconhecer agora, a partir desse ano. Eu já acho um ganho reconhecer. Teve o aval da CBD e tudo mais, mas faltou essa oficialização realmente. Esse assunto... que nem 70. Eu não falava que era brasileiro. Depois que oficializou, esse assunto ele tem muitos filtros, né? Porque se você for contabilizar tudo, eu, concordo com os amigos na questão de não subestimar os títulos passados e tudo mais. Obviamente você tem essa separação. Se você for contar na sala de troféu do Fluminense, tem mais de 240 troféus no futebol profissional. O Vasco tem muito mais sobre essa questão de títulos. Mas se nós formos pegar aqui a questão de títulos continentais, nacionais, interestaduais, estaduais e regionais, o Vasco ainda assim também tem mais títulos que o Fluminense. E quando a gente pega a importância desses títulos, por exemplo, você vai contabilizar... São títulos estaduais e regionais. Mas se você contabilizar o Carioca, por exemplo, que o Fluminense tem mais títulos Carioca, o Fluminense tem 16 participações a mais do que o Vasco no Carioca, jogando com o Rio Cricket, jogando com o Paysandu, jogando com outros clubes. O Fluminense foi um dos a partir do momento, Liga, né? Mas a partir do momento que o Vasco entra em 1923 no Campeonato Carioca, onde o Vasco foi o primeiro campeão logo na sua entrada na elite, né, com os camisas negras, o Fluminense só vai passar o Vasco em títulos carioca agora, nesse último título do Fluminense, o bicampeonato em cima do Flamengo. O Fluminense só vai passar o Vasco no carioca. A partir do momento que o Vasco entra em 23, contabilizando a partir de 1923, o Fluminense só vai passar o Vasco em cariocas agora nesse bicampeonato em cima do Flamengo. O recorte onde o Vasco participa. Onde o Vasco entra na jogada. Mas na lógica, até então, o Vasco ele rouba esse protagonismo do Fluminense. Cara, realmente você é bom em história, mas deixa eu te falar um negócio. Tudo bem, pode até ser verdade, eu não tenho esses dados não, pode até ser verdade, mas no contexto geral, quem tem mais título carioca é o Fluminense. Vou te dar um exemplo. Tem como continuar o debate? Não, mas aí eu tenho culpa. Pode. Mas eu tenho culpa do Fluminense ter participado mais tempo. Não, mas pode continuar, vou deixar. Eu quero dizer o seguinte. Não vou deixar fazer covardia que fizeram comigo. Porque é foda. Eu tô deixando vocês falarem, às vezes eu fico sem tempo. O que acontece? O Fluminense tem mais carioca que o Vasco. Se for contar o período que o Vasco jogou, eu não tenho esses dados como o amigo falou, beleza, pode até ser verdade, que o Fluminense ficou 10 anos sem ganhar o carioca, né? De 85 até 95. Nessa mesma época o Vasco também ficou 12, tá? 60 a 72. O Fluminense ficou 2 períodos aí, agora recentemente também o Fluminense ficou 10 anos também sem ganhar, porque Quebral tá bom agora com o Vasco, com o Flamengo. Só que o que acontece? Aí você vai pro Carioca. A gente tem mais Carioca do que vocês. Rio e São Paulo, nós temos o mesmo número de Rio e São Paulo. Não, o Vasco tem uma mais. Não, o Vasco tem uma mais. O Vasco tem uma mais. O Vasco tem uma mais. 3-2. 3-2. Fluminense tem 3. Fluminense tem 2. 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 Fluminense tem 3. Um, inclusive, em cima de vocês, 57. A gente tem o mesmo número de Libertadores. Não.
Não. Pode continuar. Libertadores. Continua. O microfone tá aqui. Libertadores a gente tem o mesmo número. Campeonato Brasileiro a gente tem o mesmo número. Sul-Americano vocês têm um a mais do que a gente. Vocês têm 48. Só que a gente tem a Intercontinental. Ou Interconfederações. De que ano? 52. Tá. A do Vasco não é oficial. Tá, vamos lá. O Vasco, nesse momento, desde que iniciou o Carioca, você não tem culpa de que começou antes, eu não tenho culpa de que comecei depois. A gente tem que pegar o mesmo recorte dos dois. O Vasco já chegou assumindo o protagonismo. Um time que começou na Série C, ao contrário de vocês, já começamos assumindo o protagonismo do futebol. Já chegamos... Não, eu deixei você falar. Vamos lá. Já chegamos assumindo o protagonismo do Campeonato Carioca. Você acha que o Campeonato Carioca começou a perder o peso em que época? Eu diria que nos anos 2000. Eu diria. Foi isso mesmo. Até os anos 2000... Era importante. Considerando 23... que foi quando o Vasco começou, o Vasco tem mais cariocas que o Fluminense. Ou seja, quando foi importante os dois disputaram, o Vasco tem mais. Quando a gente trata de Sul-Americanas, tem o primeiro Sul-Americano dos campeões. O grande criador, por exemplo, da Champions League, foi o fundamental para isso. E a Libertadores também. Temos a Libertadores. E é bom se... a Libertadores também. Sim, exatamente. E, por exemplo, o 57 também foi o responsável para vários torneios que foram feitos, que você não está citando, que a gente ganhou do Real Madrid Stefano, uma Real Madrid Stefano, mas tudo bem, vocês também têm Teresa Herrera, e foram muito bons também. Só que, além disso, ainda temos a Mercosul, que você esqueceu de citar, ou você não quis por um motivo óbvio, vocês não... São três, eu contei. Que foi a maior virada da história do futebol. Ou seja, em Cariocas a gente vimos que temos mais. No Rio-São Paulo, você não fala... Geral, né? Não, no Rio-São Paulo... Não, no geral não. Mas quando teve importância, o Vasco tem mais. No Rio-São Paulo, você está afirmando que está empatado. Eu estou afirmando que o Vasco tem mais. Vamos ver depois. Beleza? Não, mas o Vasco tem mais. Mas beleza, vamos ver depois. A produção, se quiser, coloque mais. No brasileiro, tem um empate. E eu considero o brasileiro de 70. Eu não vou negar a história, tá? Eu considero o brasileiro de 70. Teve 17 participantes, correto? Só foram colocados mais depois? Eu concordo, foi um bom brasileiro. Na verdade, o Campeonato de 70 é eleito um dos mais difíceis de todos os tempos. Porque todos os jogadores estavam na seleção. Exatamente, eu sei. A seleção brasileira estava... Quadrangular final, o Atlético Mineiro do Reinaldo, a primeira academia do Palmeiras e o Cruzeiro Tostão. Tudo isso que você está falando foi um grande título de 70 que o Fluminense teve. Depois o Vasco, inclusive, roubou o tostão do Cruzeiro, porque o Vasco era gigante, a gente pegava quem quisesse de quem quisesse. Mas a gente está citando sobre títulos. Você não conseguiu citar no que o Fluminense é maior. Você só conseguiu citar o Carioca no momento em que o Carioca, você mesmo disse que perdeu a relevância. Então tudo que teve relevância, o Vasco foi maior. Inclusive tem o torneio início, um intermunicipal, municipal. Em tudo isso o Vasco ganha. Até em Taça Rio até hoje ganha. Então tá difícil, mano. Não tá difícil, porque os títulos oficiais o Fluminense tem mais. Quem tem mais Carioca é o Fluminense. Vocês têm um Sul-Americano a mais que a gente, concordo. Mas a gente tem um Intercontinental... Não, 3. Vocês têm 3. Vocês têm 3, a gente tem 2. A gente tem a Recopa. Para por quê? Você tá comprando peso que não existe. Não. Crave. A Mercosul teve a sua importância na época, mas a Mercosul foram 4 ou 5 opções. Quase 5 edições. Agora sou eu. Olha bem, eram times importantes também. Sou eu que tô falando aqui. Fala aí, Jorge. É que o Crave é foda. O Crave é bom. Mas é o seguinte, é que vocês falaram de muitos títulos antigos aqui que muitas vezes não são comparados em Instagramzinho aí, que um monte de tricolor posta e... Cara, na verdade... Vamos só aqui falar aqui, porque o Crave foi o primeiro a falar, eu queria muito falar, porque eu queria falar da Mercosul. A Mercosul é um dos títulos mais importantes da história do Vasco, um dos mais históricos da história do futebol brasileiro. É um título que não pode ser esquecido, e muitas vezes quando é comparado, o Vasco tem 4 brasileiros, o Fluminense tem 4, e eu concordo também que 70 tem que ser considerado brasileiro. A gente compara Carioca, mas ninguém fala da Mercosul, incrível. O Vasco... Eu vi o jogo. Todo mundo que tem uma idade um pouquinho maior fala da Mercosul. Motivo vascaíno. Exatamente. Então todo mundo fala da Mercosul. Então o Vasco tem mais títulos que o Fluminense. Discordo. Não, tudo bem, vai lá. Não, o Vasco tem mais títulos que o Fluminense. A gente tem que concordar que quando vocês ganharam Libertadores, já é uma Libertadores já aí que todo mundo ganha, até o Botafogo ganhou. Mas o Vasco ganhou depois de 98. Não, já é uma Libertadores já que toda hora é sempre o brasileiro que ganha, já é uma Libertadores que os times argentinos já não ligam. O que o Vasco fez de 98 pra cá? Olha só, e a Recopa, a gente não jogou em 2000 quando a gente ganhou a Mercosul, a gente não jogou em 98. Não existia, a Recopa tinha exatamente. A mesma coisa que a gente não ganhou no Mercosul. Rapidinho, galera, rapidinho. E votei em 43 segundos. Tricolor, a respeito de 48, vou falar de 48. Em 1996, o Vasco disputou a Recopa da Libertadores e ele ainda não tinha ganho a Libertadores de 98. Por que não dá a importância de Libertadores pro título de 48 do Vasco?
Porque não é Libertadores. Ué, se disputou a Recopa de Campeão da Libertadores é porque a Mercosul reconheceu. Mas não é. O título é oficializado. A Conmebol reconheceu Mas e deu como Libertadores, tanto é que o Vasco disputou. Mas olha só. O Vasco disputou a Recopa de Libertadores em 96. É oficializado. Eu acabei de falar aqui. Eu concordo contigo. O Vasco tem 3 sul-americanos. Não! O 48 é considerado a mesma importância de Libertadores. Não é, cara. O Vasco é a 4ª força do Rio. Boa, moleque. Yuri, né? Cauê. Porra. Ivo, eu queria vir aqui no título, mas é bom que você falou da 4ª força e engloba título também. Vamos lá, você falou que o Fluminense sofreu 3 anos, né? E o Vasco sofre 15, na sua concepção. E você mesmo falou que é praticamente tudo empatado entre Vasco e Fluminense nos títulos. O Carioca e o Fluminense tem mais, porque... E tem uma Intercontinental. Sim, a Recopa, né? Que é jogo de uma... Não. Intercontinental. O de... Fora do continente. Beleza. Mas vamos lá. Você fala de título, do tempo que o Fluminense está mal e o tempo que o Vasco está mal. O Vasco está mal há 15 anos, segundo você. Já parou para pensar que o Fluminense... Não, bota mais, tá? Tá, beleza. Piorou a situação, então. Já parou para pensar que o Fluminense não passou em nada, o Vasco? O Fluminense alcançou a Libertadores, que o Vasco já tem desde 98. Vocês foram o penúltimo, né? O Carioca ganhar. 4 brasileiros, o Vasco já tinha, vocês chegaram nos 4 brasileiros. Então, os 20 anos que você está falando do Vasco serviram para o Fluminense empatar. E ainda assim, na minha opinião, o Vasco continua sendo maior. Isso é um tema muito importante, isso é um tema bom. A melhor fase da época de vocês, que foi o período dos anos 90, né? Depende, 96, né? Depende. O Expresso da Vitória. Calma aí. Os títulos mais importantes da história do Vasco foram nos anos 90. Eu discordo. Para mim, o mais importante é o Carioca de 23 e o 48, que não é Libertadores. 48 eu concordo com você, não é Libertadores. É oficial, é importante. Mas é mais importante que a Libertadores. Mas é mais importante que a Libertadores? Eu acho. Tu acha? Acho. Enfim, beleza, é questão de opinião. Uhum. Mas no período que o Vasco estava bem, foi a pior fase da história do Fluminense, né? Então vocês ganharam o 3º brasileiro em 97, concorda comigo? Ganharam o brasileiro em 2000, controverso, né? Porque aquele 3º jogo contra o São Caetano não deveria acontecer, porque no regulamento dizia, né, que o mandante que não tivesse segurança no estádio perderia os pontos. O 3º jogo aconteceu no Maracanã, mas enfim, isso é outra discussão. E vocês passaram a gente em relação a isso. Né? Vocês passaram, realmente é um fato. Só que o futebol é uma parada, o ciclo do futebol muda a todo momento. Hoje, vocês estão na merda. Hoje, a gente está num momento melhor. No futuro, isso pode mudar. Nada impede do Vasco passar o Fluminense ou o Fluminense passar o Vasco. A questão que eu tô falando é que a 4ª força seria num contexto geral. Eu nem acho o Vasco a 4ª força, para ser bem sincero. Botei isso mais de pilha. Eu acho o Botafogo, em relação a títulos e tradição, né? Mas, enfim. Fala, meu amigo da força. Valeu. Calma, olha só. Eu sou o Hulk, Calma, cuidado. Eu sou o Hulk. Não vai cair aí, não. Vai cair aí, não. Não vem brincar, não. Vai cair aí, não. Fala aí, galera. Vim aqui hoje nesse debate porque esse tricolor maluco, doente da cabeça, quer argumentar o quê aqui com 30 vascaínos? Sabe que ele... Eu só tenho uma coisa pra perguntar pra ele. Paga a Série B. E, ó, amanhã é aquele pique, né? O Maraca é nosso, não é nada deles. Valeu? Não vem nessa não, mano. Por que 4ª força? Vocês não tem nem torcida pra encher o Maracanã, cara. Pô, você torcida tem ingresso ainda, cara. Nós somos a 3ª maior do Brasil, pô. Aí que somos 4ª força do Rio. Brasil, força, cara. Somos sim. Primeiro é o Corinthians, segundo é a Mulambada. Somos a 3ª maior força do Brasil. O Vasco passou de torcida do Fluminense no começo dos anos 60. Isso é um fato. Em termos de... Anos 60, não, calma aí, você vai entender o que eu tô querendo dizer. Anos 60 eu não era nem nascido, não tava nem novo. Não, olha só. Em termos de torcida, eu concordo contigo em relação à torcida do Fluminense está deixando a desejar em clássicos, principalmente contra o Vasco. Há muito tempo. Isso já vem um tempo já. Contra o Flamengo, a gente muda um pouquinho de vibe. Isso eu concordo contigo. Se vocês forem falar aqui de torcida do Fluminense que não tá indo para estádio, eu vou concordar contigo, porque isso é uma crítica que eu faço, sim. Mas por que se a Cara, eu não sei. Vocês são campeão de Libertadores, campeão de Recopa, campeão. A torcida não consegue encher o Maracanã, a torcida do Fluminense em relação a clássico, principalmente contra o Vasco, vergonhoso. Realmente eu tenho que concordar contigo, me deixa a desejar. Mas, cara, existe também um contexto também de violência incluso disso. Muita gente não vai para jogo. Vocês têm uma torcida maior que a nossa. Muita gente que não vai para jogo, muita gente não vai para jogo com medo de violência. Essa semana teve um problema aqui, né? Descobrindo um esquema aí de torcedores aí do Vasco querendo arrumar um problema para o público do Fluminense comparecer ao Maracanã. Infelizmente, isso acontece. Isso interfere. Tem muito vascaíno que não vai para jogo também contra o Flamengo. Mas isso é dos dois lados. Do lado de lá também eu sei. Existe covardia do lado do Vasco, existe covardia do lado do Fluminense. A gente sabe como que funciona isso, né?
Mas eu concordo contigo em termos de torcida, a torcida do Fluminense está deixando a desejar. Então, o Vasco é foda. Não é fora, não. Vamos próximo aí. Fala, menor. Fala comigo. Qual é o teu nome mesmo, Ricardo? João Pedro. João Pedro. Mais um pouco era o nome do meu sobrinho. A grande verdade aqui é que eu nem sei o que eu tô fazendo aqui e tal. Eu tô vindo aqui discutir com Florzinha, Tricolor e debater aqui, né? Pô, não era nem pra gente estar aqui, a grande realidade, né? A gente tá aqui, vamos esculachar um pouquinho esse Tricolor aqui e vamos pagar a Série B, tá? Valeu. Então, vou falar, né? Você falou que o Vasco é a quarta força do Rio, né? Vamos falar, vamos botar de torcida aí, né? A minha torcida, qualquer ocasião, Copa do Brasil, Brasileiro, sempre tá lutando e a sua sempre tá deixando a desejar, né? E outros fatos e outras coisas. Pô, tu pode perguntar a qualquer pessoa da... Posso falar? Posso terminar minha ideia? Pode falar. Qualquer pessoa da minha idade, se você for perguntar aí pro Tricolor, não sabe nem o nome do goleiro, do lateral, de nada. Então, pô, pergunta pro vascaíno aí, pô, qualquer um vai saber. Eu pergunto isso aí e essa é a minha linha de raciocínio, irmão. Mas... Calma aí. Rapidinho. Pode falar. O Luizinho da Casé. Deixa ele sentar aqui rapidinho de novo aqui pra eu falar com ele uma coisa. Responde daí. Então vem cá, olha só. Ele falou, mas a verdade é o seguinte, no momento de caos, no momento de a torcida estar desesperada, realmente a torcida enche o estádio. Ano passado, o Fluminense lutou para não cair e teve a quinta maior média de público do Campeonato Brasileiro. Aliás, o Fluminense tem, nos últimos anos, né, do 23 e 24, o Fluminense botou mais de 1 milhão de pessoas no Maracanã. No momento de caos, a torcida abraça o time. Mas a verdade é o seguinte, o nosso amigo João Pedro viu mais rebaixamento do que títulos. Então... E tem que se apegar a isso. Posso falar agora rápido? Vou ser breve. A quarta força, no último encontro, a gente ganhou de vocês. A quarta força precisa esgotar o Maracanã, é questão de minutos. E a quarta força vai eliminar vocês na Copa do Brasil. Era só você tem certeza? Eu quero saber se o Luizinho da Casé TV tem certeza que vai eliminar a gente. Sorrisinho amarelo foi foda, hein? Pô, vai lá no Colina lá do lado, pô. Fala aí, irmão. Beleza? Tô de fé, irmão. Qual é, Tricolor? Me chamam de banana, só que hoje tu que vai sentar na banana, vai chegar rasgando, tá ligado? Hã? E qual foi? Neurose? Tá tranquilo? Ah, foda. Aqui é rivalidade não tem essa não, irmão. Não precisa ficar nervoso, não. Não, nervoso? Irmão, não fica nervoso. Como você quer falar que você é uma força, se você jogou no corpo de bombeiro do Meia contra o bombeiro, filho, e ainda comemorou de 1-0. Vem cá. Eu tô achando engraçado que os vascaínos estão sentando aqui, falando e saindo correndo. Eu acho que eles estão com medo de argumentar. Vamos lembrar que a gente jogou com o Corpo de Bombeiro, mas a gente não foi goleado pelo Puerto Cabelo, a maior goleada sofrida no time brasileiro pro time venezuelano. A gente não foi eliminado pelo Baraúna de Cícero Romário dentro de São Januário. A gente não foi eliminado pelo Juazeirense e ABC. A gente não fez um jogo em Itu se transformar em batalha em Itu. Então, é muito fácil o vascaíno sentar aqui e fugir do debate. Fala, fechamento, beleza? Qual é o teu nome mesmo? Caio. Valeu, Caio. O que falar de um time que foi ser grande depois de 2023, cara? Antes disso, o Vasco dominava e continua dominando, né? Tem um pouco a mais de título, mas em questão de torcida, de número, o Fluminense não ganha em nada. Fora que já desceu pra Série C, irmão. E nenhum clube carioca teve esse feito. Deixa eu botar o óculos que a tua careca tá refletindo. Porra, tá foda. Por que tanta força? Se nós temos mais torcida que vocês, a gente tem estádio. A gente também tem. Não. Laranjeiras não é estádio. Vamos lá. Calma aí, rapidinho. Eu já... Posso só te falar uma coisa? Pode falar. O estádio das Laranjeiras é o berço do futebol brasileiro. O estádio das Laranjeiras foi o local... 1900 e caralhado. Mas é história, é tradição. O primeiro... A gente não joga lá desde 2002, porque time grande joga estádio grande. Vamos lá. Calma aí. Em 19, o primeiro gol da seleção brasileira, o primeiro título da seleção brasileira foi nas Laranjeiras. Você sabe onde o Vasco jogou em 1923? Onde conquistou o título carioca de 1923? Grave, aonde que o Vasco jogou em 1923?
Não, pagando não. Não, pagando não. O Fluminense doou o estádio das Laranjeiras pra vocês pagarem. Doou sim. A gente pagou São Januário. É um estádio histórico, beleza. É histórico, não dá pra negar, cara. Mas não é um estádio oficial, cara. Tem um estádio de várzea que eu já joguei que é melhor que a Laranjeiras. Mas como que não é estádio oficial, cara? Não é, cara. Me explica o que é um estádio oficial. Tem jogo lá? O Fluminense não joga lá desde... Copa do Brasil não tem nem... O Fluminense não joga lá desde 2002. É a última vez que o Fluminense já jogou muito brasileiro lá. É a quarta força. O Fluminense fez uma final de Copa do Brasil lá. Eu não... Fala comigo, filhão. Qual é o nome mesmo, hein? Michael. Você parece o Vitor Luiz, lateral do Vasco. Fala, galera. Não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Eu vou detonar esse pó de arroz hoje. Hoje ele tá comigo. Deixa ele, vou pegar ele aqui na mesa. Então, Flores, vai pagar a Série B. Vou falar uma coisa. Se vocês passassem o que a gente passou, a torcida de vocês nem existia. Não existe. A gente é mãe em tudo, cara. A gente é mãe em tudo, cara. Vocês botaram lá o título lá de 99, cara. Pelo amor de Deus, cara. Esse nem é título aonde? Pra gente é só uma passagem. O Fluminense sobrou uma passagem que tá durando bastante tempo. Mas a gente vai passar... O Flamengo, 40 anos, vocês nem se fala, nem se fala. Vocês tiveram diretorias merda, a gente também teve nos anos 90, cara. Vai passar e a gente, vamos ganhar vocês amanhã. Amanhã, eu acho... Vamos ganhar vocês amanhã. Acho que é difícil. Oi, boa noite. Será que vai ter gol do Raio? Prazer aí, valeu? E aí, irmão, tamo junto. Fala, Cristiano, qual é o nome mesmo? Wendel. Caramba. Então, nesse debate é simples. Vai acontecer uma coisa muito simples que sempre acontece. A gente vai acabar com eles. Não tem outra história e é assim que funciona. Vasco é isso. Vasco é tradição e é gigante sempre. Tá sem ar aqui, hein, galera? Fala aí. Calma aí, galera. Meu camarada, a importância daqui, eu tô realmente achando que você é o Charles Wikipédia branco, tá ligado? Porque não tem jeito. Você sabe muito, eu não sou da tua idade, você sabe muito mais do que eu sobre dados, fatos. Não sei tanto assim não, mas sei um pouquinho. Tá, mas pelo que a gente tá vendo aqui, a gente tá ouvindo muitos dados e realmente, pro meu lado quanto pro teu lado, vão ser os dados que vão falar mais alto. Sim, isso vão ser eles que vão ser comprovados. Beleza. Só que o que eu quero levantar aqui é que não importa o que aconteça hoje, amanhã, ou depois de amanhã ou para o futuro. O Vasco sempre vai ser o Vasco. Não importa quanto tempo passe. Vocês nasceram do dinheiro. Vocês nasceram da elite. E o Vasco não? Não. Nem um pouco. Isso é um fato isso é uma pauta negativo. Isso é um fato mais do que batido e mais do que comprovado. Mais do que tudo. Vocês saíram do dinheiro e nós levantamos, nós nos criamos, nós... Sim, vocês levantaram São Januário. De São Januário e estamos até hoje, por conta própria, batendo de frente com vários muros. Como nosso amigo ali falou, já tentaram boicotar. Beleza que o nosso antigo presidente famoso batia muito de frente com o sistema e isso é um fato. Beleza, como eu falei, fato. Mas isso não anula a importância do Vasco para o futebol, para a atualidade e para sempre. Sempre que o tempo for tempo e as coisas acontecerem da forma que acontecem, o Vasco vai continuar forte, independente de qualquer fase. Se eu pintar o meu cabelo de louro hoje, isso não significa futebol é que momento. Eu sou louro. Isso. Entendeu? Que eu nasci louro pro resto da vida e que eu serei ruivo em algum momento. Que isso, gente? Cara, você tá em todas, tu, cara. Deixa ele conversar um pouquinho comigo. Fala aí, Sapão. MC Sapão. Baby Vasco. Meu irmão, quem é tu na fila do pão, tricolor? Contra 20 vascaíno apaixonado. O que tu veio fazer aqui se você não tem história? Uma que você não tem estádio para jogar, são 20 vascaínos. Tirou o baby de casa para te amassar? Vamos te amassar hoje! Porra, vamos lá, irmão. Eu não ia falar nada não, mas eu me arrepiei. Da onde, com todo respeito, não sei de onde tu veio, da onde que tu tirou que o Vasco é a quarta? Da onde? Força, da onde? Cara, todos os times hoje no Rio estão ganhando títulos. Até o Botafogo tá ganhando título. Ganhou o Brasil. Vamos falar de torcida, né?
torcida. Da onde? A grandeza, não, da a grandeza, onde a que grandeza, tu tirou, a grandeza, que é quarta força, da onde que tu tirou isso? A grandeza, a gente que acompanha futebol, então, a grandeza como o amigo falou ali, a grandeza Corinthians, a mulambada e a força. Vocês têm mais torcida que a gente, isso é um fato. Então, repete. Por favor. Vocês têm mais torcida que a gente, isso é um fato. Isso aí. Olha o cortezinho. A gente tem mais título que vocês. Ué, meu amigo, você tá falando que a gente é quarta força? Mas a quarta força da é onde justamente que tu tirou isso? Bateu o jogo aí da Copa do Brasil. Bateu o jogo da Copa do Brasil. Se vocês enfiar mais torcida que a gente, eu volto pra casa pelado, irmão. Eu duvido. Eu duvido você voltar. Eu volto pra casa pelado. Isso aqui é não levanta não. Não levanta jovem. Não levanta não. Eu quero saber o seguinte. Fala aí. Eu quero saber o seguinte. Nos últimos 20 anos o Vasco ganhou 2 títulos, não foi? A gente tá falando de torcida, Não tô falando só de torcida. Quarta força. É a quarta aí força. você quis comparar a gente com o Botafogo, irmão. Não, você quis comparar a gente com o Botafogo, pelo amor de Deus. Deixa eu explicar aqui. Se vocês tivessem caído pra Série B, não tinha nem dinheiro pra sustentar o Maracanã, irmão. Mentira. Você sabe do Fluminense S.A.? Não. Olha só responder ele aqui. Nos últimos, não. Cara, olha só, existe no consórcio Maracanã a Fla-Flu S.A. Se você não sabe o que é a Fla-Flu S.A., vai lá. O Fluminense e o Flamengo dividem lucros e custos no Maracanã. Mas olha só, vamos lá. Tem gente que Você divide o estádio, Tem gente que divide torcida, né? Você divide Vasco e Botafogo. Mas vamos lá. Meus amigos morando junto, é isso? Mas Vasco e Botafogo é mais do que amigo, né? É mais do que amizade. Nossa cara. Mas suave, tu falou que nós é a quarta... Olha, nem falei contigo. Qual é o nome mesmo? Prazer, Rominho. Rominho. Eu não sei o que esse tricolor veio fazer aqui, filho. Não tem nem argumento pra ele debater comigo. Primeiramente, prepara essa Série C pra mim. Paga pra mim, por favor. Tu falou, nós é a quarta força do Rio. Aonde? Complementando aqui. Nos últimos 20 anos, vocês ganharam 2 títulos. Que foi o Brasileiro, que não era pra ganhar, e foi a Copa do Brasil de 2011. Tá bom, beleza. Já é. Tem quantos anos você? Tem 27. Mercosul, verdade. Bem lembrado. Viu? Mercosul mas Mercosul tem mais de 20... Mas Mercosul tem mais de 20 anos, porra. Mercosul tem mais de 20 anos. Não vai falar disso, mas... 2001. Aqui dá uma força pra vocês, mas tudo bem. Como é que nós somos a quarta força em nossa história mais relevante? Enquanto vocês eram racistas, nós tava lutando os pretos jogar bola. É mesmo. A nossa torcida é maior e mais quente. Você sabe que o Fluminense tinha Alfredo Guimarães? Sabe quem foi Alfredo Guimarães? Nós somos quase igual. Você sabe quem foi? Depois que a gente começou, nós entramos depois... Alfredo Guimarães foi o primeiro negro a vestir a camisa do Fluminense, cara, em 1910. Peraí. 1910. Você tava jogando por quê, então? 1910. Não deixaram o nosso time jogar porque era formado por jogadores negros. Isso é a próxima pauta, cara. Você quer deixar isso pra próxima pauta? Não, já fica aqui direto, já. Dá pra concluir, não? Deixa ele aqui direto, que é a próxima pauta, cara. Não, mas tu responde na próxima, pô. Termina. Já é. Nos títulos, BL quase empatado e o Vasco, depois que entrou, ainda ganhou mais. Os resultados mas isso muda são mais história. Isso muda o quê? Na prática, o Fluminense tem mais carioca. Mas na prática, o Fluminense tem mais carioca. Tipo assim, os resultados são mais expressivos. Vocês têm um sul-americano mais do que a gente. A gente ninguém lembra, pô. Como é que foi a Libertadores Fluminense? Geral lembra, tem uma coisa mais... Cara, olha só, o Juninho tem algum o que o Vasco fez na Libertadores depois de 98? Nem participação vocês estão tendo mais, cara. O Fluminense já passou vocês de participação há muito tempo. Beleza, o Fluminense tem mais tradição no... Fluminense tem mais tradição na Libertadores que vocês. Pra fechar... O Fluminense chegou em 2 finais de Libertadores, conquistando uma. Vocês chegaram em uma final de Libertadores jogando com o Barcelona e Guayaquil. Porra, pelo amor de Deus. Nunca vai... E pra fechar, nós temos o estádio... A LDU hoje tem título pra caramba. E vocês têm a LDU hoje tem título. Pra fechar isso. Falar em tapete, eu falei de 2000 aqui. Mas em 74 o Vasco também mudou o regulamento na final de 74, que a final era pra ser no Mineirão. Almirante Heleno Nunes, nome de CT do Vasco hoje, tirou a final de 74 no Mineirão e botou no Maracanã com arbitragem carioca. Cara, tem muita coisa pra falar. Será que o Vasco é o time do povo? Fala, filho. Tema bom, né? Tema polêmico. Tema polêmico. Começar a discordância que você citou aqui no tema anterior, dizendo que o Fluminense dava as Laranjeiras para o Vasco jogar. Isso é uma fake news, isso é uma mentira. O Fluminense alugava o estádio para o Vasco, porque o Vasco dava maior renda do que o Fluminense. As súmulas da época
em 23 e 24. Não tinha torcida na época. Claro que tinha. Não tinha. Não, vamos lá, olha só. O Vasco não tinha. O Vasco tinha uma torcida de. Você quer discordar das súmulas da época? Não. O Vasco abraçou o povo na época. O Vasco era um clube luso brasileiro que veio para essa junção. Era uma colônia. Uma colônia. O futebol era de elite. Se dependesse do Fluminense, o futebol hoje seria estilo golfe, estilo tênis, porque era futebol de elite, um país aristocrático que a gente vivia. O Vasco, ele chega abraçando as camadas. O Vasco pegava jogadores do subúrbio, da Liga Suburbana. Não era o único. Não, era o único, mas era o que mais fez sucesso. O Bangu era o quê? Oi? O Bangu fazia o quê? Em 1905 já. Sim, mas eu tô falando, a questão não é quem teve o primeiro, por exemplo, o jogador negro. O Bangu teve, Ponte Preta, você mesmo falou que o Fluminense teve em 1910. Não é só jogador negro, operários também. O Bangu foi o primeiro. Analfabetos. Isso. Agora, o regulamento da época, em 1908, se você pegar, é bem claro o racismo explícito ali, onde fala sobre jogadores de cor, que era proibido. Inclusive o presidente... 1908. Inclusive o presidente, que é o Francis Henry, ele foi goleiro do Fluminense, foi presidente, um presidente ilustre do Fluminense. E com o passar do tempo, com a popularização do futebol, esse regulamento, o racismo, ele foi ficando mais implícito. Eram jogadores que não poderiam ser analfabetos, eram jogadores que não poderiam fazer trabalho braçal, eram jogadores que não poderiam ser chofer, por exemplo, que era o trabalho do Nelson, que foi o primeiro goleiro negro da seleção brasileira, o goleiro do Vasco. Inclusive, ele sofria em Laranjeiras, sendo xingado, tanto também na Rua Paissandu, que era o estádio do Flamengo. E quando você fala sobre a questão de ser o time do povo, o Vasco, as pessoas vão falar, mas o Bangu teve jogador negro, Ponte Preta e tal. Não é questão disso. O Vasco foi o primeiro a lutar. Né? Sim, vários clubes. Mas não tem a questão de ser o primeiro a ter negros. O Vasco lutou a favor deles e contra o preconceito da época. Porque o Vasco, ele abriu mão até mesmo da sua existência com as camisas negras, onde ele poderia simplesmente, ganhamos o título, vamos abrir mão então, já que o presidente na época era Arnaldo Guilherme, que era presidente também do Fluminense e da AMEA, onde tem esse regulamento... A profissionalização também? Sim, mas antes, como a gente sabe que o futebol, como era amador, tinha um amadorismo marrom, o Vasco é o clube do povo, justamente, eu estou concordando. Não dá para falar... Tá mais calmo, filho? Tá mais calmo, tu? Sempre calmo, irmão. Pô, tranquilidade. Irmão, como é que tu tem a coragem de falar que o Fluminense é o time do povo? O Vasco não é? Eu afirmei que o Fluminense era o time do povo? Eu afirmei que o Fluminense era o time do povo? Irmão, vou dar o papo reto. Não. Eu afirmei que o Fluminense era o time do povo? Não tem nem como afirmar então, né? Mas eu posso afirmar que o Vasco não é o time do povo. O quê? Por que é? Pô, tá de sacanagem com a minha cara, mas não é possível. Irmão... Fala, você tá doido pra falar do pó de arroz? Fala. Tá doido pra falar do pó de arroz? Fala. Você nem fala do pó de arroz, que isso aí é humilhante, cara. Pô, tá de sacanagem, né? Isso é uma vergonha. O que você sabe do pó de arroz? O que você sabe do pó de arroz? O que eu sei do pó de arroz? Que eles tacavam nos jogadores? Que jogadores o Fluminense tacava? Calma aí. Eu não vou correr não, cara. Que jogadores o Fluminense tacava pó de arroz? Cara... O Carlos Alberto, vou te contar a história aqui. Vamos lá. Cara, você é um cara inteligente. Eu já vi vídeo teu já. Você é um cara inteligente. Como que um cara jogando futebol, né, no calor que fazia do estado do Rio de Janeiro, com a camisa do clube, que era pesadíssima na época, esquentava muito, como que o sujeito passando pó de arroz na cara iria esconder a cor da pele da pessoa? Como que essa pessoa iria manter o pó de arroz na cara com suor? Os braços e as pernas fazia como? O Carlos Alberto, que veio para o Fluminense em 1914, ele já passava pó de arroz no América. Você sabia disso? E quando ele quando ele saiu do América do Rio e foi para o Fluminense, a torcida do América já era uma torcida numerosa na época, começou a reclamar do jogador. Em um jogo nas Laranjeiras, eles começaram a chamar o jogador de pó de arroz. Depois o Fluminense acabou adotando a história do pó de arroz com o jogador. Isso é história comprovada. É só vocês pesquisarem. Quem estiver em casa vendo vai assistir e vai comprovar. Mas vai lá, fala. Protetor solar, porra. Fala, craque. Isso é um assunto que você gosta de falar também, que eu sei. Eu gosto de falar, mas vamos lá. Não gosto. Não vou fazer injustiça aqui. Eu li essa tese inteira sobre o pó de arroz. E Inclusive, existe um documentário Chico... Vi também. Vi, claro. Saiu no YouTube, inclusive. Eu vi também. Não é um caso que tem duas vertentes, e a que eu mais achei aceitável foi a do Fluminense. Não vou falar aqui, o caso do pó de arroz. Mas você nega o resto? Qual o resto que você... Sobre a Meia? Você nega sobre todo o passado racista que o Fluminense teve? Quando você diz que o Vasco... Quando você diz que o Vasco... É porque é uma coisa que eu quero saber. Quando você diz que o Vasco não é o clube do povo, que você afirmou, você quer dizer que o Fluminense era, ou você assume que o Fluminense teve um passado racista? Porque eu não quero ser injusto aqui de falar sobre o pó de arroz. Eu não quero ser injusto aqui de falar que o Fluminense hoje é racista. Eu não vou falar que tu é racista. Isso. Porque eu não vou citar o passado. Mas o passado existiu.
E a primeira forma de mudar uma mentalidade é aceitando o passado e aceitando que isso não possa mais acontecer. O Fluminense hoje não é racista, mas teve um passado racista. Sim. Como todos os clubes tiveram. O Vasco não teve. E eu... Crave, mas olha só. Calma aí, deixa eu terminar essa conversa. Quer terminar antes do Não, quero que você faça para poder responder. Olha só, quando a gente fala de história, a gente tem que saber da história, né, trazer o contexto da época. Uhum. O Brasil, poucos anos antes, né, por mais 30, Imperial. 40 anos, 50 anos, veio do fim do Império. Né? A mudança havia muito no cenário nacional. Sim. A elite do Rio de Janeiro não era na Zona Sul. Lógico, Laranjeiras e Botafogo já estavam se tornando bairros mais de elite. Mas a elite do futebol, da sociedade brasileira se concentrava no centro do Rio de Janeiro e em alguns lugares da Zona Norte, como Tijuca. São Cristóvão... Mas Laranjeiras, nessa época que vocês fizeram, já era. Tá? Laranjeiras já estava começando a se tornar... Não, já era, nesse caso já era. Laranjeiras já estava. Eu não estou falando que já era. A Laranjeiras começou um processo ali justamente nessa época. Já era, sim. Começo de 1902? 1908 já era. Já estava se tornando, isso é fato. Uhum. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, São Cristóvão foi um bairro imperial. Foi um bairro imperial. Afinal, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Mas São Cristóvão era um bairro importantíssimo. Depois do Império, ele começou a se transformar, trazendo comerciantes. Mas você sabe que o Império foi 40 anos atrás? Sim, foi, mas olha só. Perfeito. E que nessa época da colina, por exemplo, era toda rodeada. Mas a questão que eu quero... Não existia favela como existe hoje. Não. Com certeza. Falando da colina mesmo. Era toda rodeada. É um bairro que foi imperial, foi há 40 anos atrás. Mas a época de construção que a gente tem que citar, porque até mesmo na parte mais rica, que foi do futebol, que é os regatas, o Vasco foi primeiro a abrir os treinos. Muitos flamenguistas dizem que foram eles. Não, foi o Vasco, na época do Remo ele fazia isso, trazendo, como ele citou, as crianças do subúrbio. Quando você diz que o Vasco não é o time do povo, eu não vou nem citar tanto sobre os tantos casos que eu vi do Fluminense, por exemplo, do seu presidente assinar a Carta da Meia, do seu presidente em 1908, né, ele citar: comunico-vos que a diretoria da Liga, em sessão, resolveu, por unanimidade de votos, que não sejam registrados como amadores nessa Liga as pessoas de cor. Para os fins convenientes, ficou deliberado que a todos os clubes filiados se oficiassem nesse sentido, a fim que, cientes dessa resolução, de acordo com ela, possam proceder. Isso aqui foi o inglês Francis Walter, que veio de vocês, que fez isso. Sim. Isso foi 15 anos antes do Vasco, e mesmo assim o Vasco preferiu sair do futebol que para isso. Além disso, como já citei aqui, era um bairro muito complicado na época que o Vasco viveu, e esse foi o fato de a gente lutar contra vocês na época, porque vocês todos se juntaram. Na Meia teve os 4 grandes do Rio e da elite na época juntos, porque na época eram 5 grandes, né, quando o Vasco surgiu. Exatamente, estava incluso. Todos eles estavam inclusos. O Francis Walter, antes de ser presidente, ele foi goleiro de vocês. Ele já foi árbitro de vocês, inclusive, nessa época, que era uma atitude comum, eu não vou negar. O Fluminense teve um passado que não tem que se orgulhar. Mas tem muitas coisas também que pode se orgulhar. Da mesma forma que a gente orgulha o Vasco. Eu só acho meio curioso que o vascaíno, ele tem o costume sempre de exaltar a própria história. Isso incomoda alguns. Não acho que incomode você. Mas eu acho curioso que Calma aí, se eu só terminar essa frase, você pode continuar. Só vou terminar uma frase. Juro que é só uma frase. O torcedor do Vasco o tempo inteiro tenta falar da sua história e exaltar a sua história. O torcedor do Fluminense tenta o tempo inteiro negar a sua história. Vamos. Só respondendo um crave aqui rapidinho. Olha só, é um tema importante. Senta aí. Dá licença? Tem que sentar mesmo? Sim. Não, porque eu sou grande, sou gigante. Você tem que sentar, cuidado para não cair, né, cara? Senão você pode cair, né, cara? De cima para baixo. Eu sei que você está acostumado, mas senta aí, cara. Olha só. Só respondendo o crave aqui. O Tricolor enaltece muito a história dele, principalmente em fatos assim. Justamente o Pó de Arroz, como Alfredo Guimarães também, foi o primeiro negro do Fluminense. Como na Segunda Guerra, não vou ser injusto aqui também, crave. Você sabe o que eu vou falar. O Fluminense doou um avião para a Segunda Guerra Mundial, ajudando o Exército Brasileiro, e doou o Espaço das Laranjeiras para o Exército. O Vasco doou 2 aviões. Na verdade, crave, os únicos times do Rio que agiram contra o nazismo, contra a Segunda Guerra, foi Fluminense e Vasco. Posso falar sobre isso? Pode. Em 84, as torcidas de Vasco e Fluminense juntas gritaram no Maracanã, fora a ditadura. Foi o único caso que isso aconteceu no Brasil. Verdade, bem lembrado. Então, vamos lá. Galera, olha só, a internet não se vive só de tiro, porrada e bomba. A gente pode trazer conteúdo também informativo, cara. Vamos lá. Meu amigo... Boa noite. Arlindo Cruz, fala comigo. Madureira. Hoje nós vamos amassar esse Tricolor. Tricolor é time de Série C, não é não, tu vascaíno? Sim, vamos amassar, esquece. E eu não aceito sentar em cadeira do tamanho dele, não. Eu tenho que sentar um pouquinho mais alto para olhar ele de baixo. Fluminense é time pequeno e o Vasco é gigante. Fala aí, filho. Aí. Hashtag... O que é isso aí? O que é isso aí que você trouxe para mim? Mário Bittencourt
Cara, se você soubesse como... Hashtag... Se você soubesse como que eu gosto... Estátua do Eurico nas Laranjeiras. Eu apoio. Se você soubesse como Estátua do Eurico nas Laranjeiras. Maior ídolo de vocês. Se você soubesse... Meus parabéns. Cara, sem sacanagem. Se você soubesse como que eu gosto do Mário... Parabéns, Eurico. Eu gosto do Mário Eurico é maior ídolo. Como que eu gosto do Mário Bittencourt, é foda. Aí, ó. Único time que ganhou a Série C carioca. Olha só. Foi o Fluminense. Mais de lá pra cá, presta aqui rapidinho, mais de lá pra cá... Diz aí os ídolos do Fluminense aí desse título importante. Mais de lá pra cá, a gente empilhou títulos, eles viram 5 Série B. Empilhou? Não. Foi Vasco, né? Foi o Vasco que empilhou título, né? Fala pra mim, a gente tem praticamente a mesma idade. Tu tem 40. Porra, tu tem 40, cara? Tá acabadinho tu também, cara. Só eu e você. Mas eu só tô careca, apesar que eu tô ficando gordo também. Mas vamos lá. Não, eu tô ficando careca. Você tá ficando careca já. Você tá careca de tanto ver o Fluminense perder. Esse aqui, ó. Esse aqui me tira muito o cabelo, esse aqui, cara. 156 vitórias, falou? Vocês têm quantas? A gente tem menos vitórias. Vocês têm um pouco... 395 jogos, a gente tem 156. Vocês têm quase 30 vitórias. Pra você falar da gente... Rapidinho. Pra você falar da gente... Olha só, calma você aí, tem filhão. Ô, Arlindo Cruz, vocês têm quase 30 vitórias em cima da gente. Mas quando vocês comemoram vitórias, eu comemoro o título em cima de vocês. Eu ganhei um Rio-São Paulo 57 em cima de vocês. Eu ganhei um Brasileiro de 84 que vocês foram convidados para jogar em cima de vocês. E não pode ficar com suas 30 vitórias a mais, quase 30 vitórias a mais. Agora voltar pro tema, vamos? Qual era o tema? Até esqueci o tema. Ivo, a gente tá tangenciando o tema aqui, né? Era... Clube do Povo. Clube do Povo. Tem a questão que você fala que em 23, você falou aqui que o Vasco não tinha torcida. Quando sai... O Vasco não tinha Não, torcida. então, quando sai... Tá, quando sai a questão do Vasco ser proibido de jogar com negros e operários... tu sabe um dos motivos que a AMIA quis colocar o Vasco de novo? Porque o Vasco dava mais público que os times da elite, mais que o Flamengo, mais que o Fluminense. Deixa eu só terminar. Não, beleza, vou deixar você falar, tem 2 minutos, quando chegar nos 2 eu falo. Não foi porque, vamos botar o Vasco de novo com pena dos negros, do operário, foi porque dava mais gente. Então tinha torcida e, para mim, é óbvio que o Vasco é o clube do povo, pode falar. Os números nos dizem isso, né? As pesquisas mostram que a torcida do Vasco passou a do Fluminense no começo dos anos 60, né? Mas vamos lá, o Vasco tinha muita força dos portugueses. Né? Os portugueses... Mas tinha torcida, então. Então, olha só. Você falou que não tinha torcida. Tinha, eu falei aqui mais cedo. Eu falei que tinha torcida, eu não falei isso. Eu falei que tinha torcida. Não tinha torcida como o Fluminense tinha na época, até mesmo o Botafogo. O Botafogo tinha mais torcida do que vocês, porque o Botafogo era mais antigo também. Assim como o Fluminense. Assim como o Fluminense. É questão lógica isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, só complementando aqui, até esqueci o que eu ia falar. Fala. Voltando aqui ao que a gente está falando sobre o tema, né? É importante frisar. 16 anos após a Lei Áurea, o Vasco tem o primeiro presidente negro do Brasil, que é o Candinho. O que ele falou é de fato. O Vasco em 24, quando ele é excluído em 23, ele abre mão, né? Dá a resposta para o presidente da federação. É só responder ele que ele falou porque o Vasco foi bloqueado, cancelado também de jogar. Proibido de jogar. Aí vai lá, pode falar, desculpa. As súmulas da época mostram que o Vasco levava mais torcida por ser um clube que abraçou a camada popular, onde as pessoas viram no futebol um clube que se identificavam com eles. Tinha portugueses ricos? Tinham, óbvio. Sim, muitos comerciantes, muitos que vieram da guerra da Europa para cá. E quando você pega o 25, a súmula da época, né, que mostrava os públicos, dobra de novo. Em 23 era alto, em 24 cai, em 25 volta com o Vasco fazendo isso. E quando você fala sobre Laranjeiras, sobre alugar, o Vasco ele joga 184 jogos em outros estádios. O Vasco joga 42 jogos, até 1927, a Constituição do São Januário. O Vasco joga 42 jogos em Laranjeiras e 41 jogos no campo da Andaraí. Ou seja, o Fluminense... Eu não sei se os números são esses. O Vasco jogou no total 102 jogos nas Laranjeiras. Sim, mas não, 46 jogos até 1927 na construção. Esse, depois a gente jogou, na década de 30, 50 e tal. Mas... O Fluminense só cedia Laranjeiras pro Vasco por causa disso daqui, renda. Porque o povão ia junto. O Fluminense não cobrava, gente. Claro que cobrava, está documentado isso. O Fluminense não emprestava o estádio, ela alugava pro Vasco. Portanto, quando o Vasco ele é excluído, ele não joga em Laranjeiras, em 24. Ele não joga nenhum jogo em Laranjeiras. Não joga, jogou no Andaraí. Exato. No Andaraí. Foram 41 jogos no Andaraí, 42 em Laranjeiras. A gente volta a jogar em 25, porque era o Vasco com camisas negras, ele explode. Pô. As pessoas se sentiram identificadas. O Leitão, que era jogador do Vasco, ele era analfabeto, ele jogou no Bangu. No Bangu ele não era perseguido. No Vasco ele foi perseguido. Então, eu só queria... rapidinho, aproveitar que ele está aqui.
aproveitar que ele tá aqui, que ele também é bom de história. Mas a gente precisa saber, como você falou na última passagem tua aqui, sobre o amadorismo marrom. Sim, né? existia. Existia na época. Não era só o Vasco que fazia isso. Isso é um fato. Quase todos os clubes faziam isso. Só que eu brigo com relação ao vascaíno, em relação a isso. A resposta histórica tem a sua importância histórica. Isso é um fato. Mas a história não é bem contada assim. Até porque eu sou nascido e criado em família de vascaíno. Minha família é dividida entre tricolor e vascaíno. Eu cansei de ver, o nosso amigo ali ter quase a mesma idade que eu, vascaíno bater no peito e nunca foi falado isso. Eles batiam no peito para falar que era clube descendente de português. Sempre falaram isso. Esse tema de povo, clube do povo, veio agora, de uns 15 anos para cá. 20, 15 anos para cá. Existem jornais da década de 60 falando também sobre a resposta. Cara, mas olha só, tudo bem. Mas esse tema veio à tona agora. Talvez pela falta de título, carência e tal, tudo bem. Pode ser, concordo contigo, pode ser. Eu acho legal isso, eu não estou recriminando isso não. O que eu critico é o seguinte, parece que todo mundo foi contra o Vasco, e não era bem assim. O Vasco usava muito o amadorismo marrom. Todos usavam. Como eu falei, o caso do Leitão, era analfabeto que no Bangu foi perseguido. Só que usavam, só que olha só, o Vasco fica com essa narrativa também era o clube da Zona Norte. O Bangu, o América e o São Cristóvão também eram da Zona Norte e não sofreram o que o Vasco sofreu. Era o chaveirinho da federação. O Bangu e o São Cristóvão? Não, ele não... Vai lá. Galera, último tema aqui, eu decidi deixar um tema livre pra galera aqui do Vasco vir conversar comigo. Vamos lá. Que isso, primeiras damas, cara. Porra. Eu não sou um cavalheiro. Caio, né? Isso. Fala aí, Caio, beleza? Tema livre. É hoje que tu dorme no sofá. É mesmo? Qual torcida tem as mulheres mais lindas? Vasco ou Fluminense? Minha mulher é vascaína, né? É foda. Cara, eu vou te falar. Não, já vou chegar lá. Calma aí. Já vou chegar lá. Olha só, eu já falo isso há muito tempo. A torcida do Vasco e a torcida do Fluminense e mulher é foda, cara. E qual é a sua conclusão? Cara, eu conheço muita tricolor. Direto. Eu acho que tá no mesmo nível, cara. Cara, torcer do Vasco de mulher é espetáculo, cara. Um amigo meu perguntou. Eu não faço esse Um amigo meu me perguntou. Eu fiquei em dúvida até ver ela, irmão. Com certeza é vascaína. Tu é solteiro? A ocasião faz o ladrão, irmão. Exatamente. Depois eu pego o teu número. Só isso que eu queria perguntar. Mas tu não respondeu a pergunta. Não, cara, a torcida do Vasco é foda de mulher, cara. É pra caralho. Passado. É foda. Atacante, né, pai? Às vezes aparece umas pra mim que é foda, cara. Porra, caralho. A torcida do Fluminense também é. Mas eu acho que aqui do Rio, a torcida do Vasco e do Fluminense são as melhores em termos de mulher, irmão. O Botafogo não pode ser subestimado, não. Cara, a do Botafogo tem algumas. A do Flamengo também tem, mas é mais difícil. Não, tem sim, gente, tem sim. Mas é mais difícil. A do Flamengo tem também algumas. Valeu, chefe. Vulgar que tem o Monstro 7 no Instagram, hein, rapaziada? Ó, galera, só não faça esse corte, pelo amor de Deus. Esse cara é maluco, né? Vim debater com 20 vascaínos. Ele tem que pagar a Série B primeiro, né? Pra vir debater com a gente. Nos dias de hoje, Ryan ou John Kennedy? Cara, Ryan. Ah, tá, óbvio, né? Não, lógico. Você sabe, né? Cuidado. O JK... Amanhã a lapada vai vir seca, porque a tropa da Vasco está dando Jack Pro Max pro time que merece. Na relíquia do Titio Diniz. Cara, vocês estão sofrendo com o Diniz. Não. Eu conheço já. A lapada vai vir seca, não, confia. Irmão. Eu já conheço. A lapada vai vir seca. Eu não conheço com esse viés. Não. Meu queria como o Brasil fora de Diniz. Tá legal? Fica tranquila, tá, cara? O que acontecer amanhã, aconteceu, tá? Pensa que você tá muito confiante, cara. Cara, olha só, o momento... olha só, é um clássico, concorda comigo? O clássico, tudo pode acontecer. Só que hoje o momento do Fluminense é melhor que o do Vasco. Isso significa que o Fluminense vai vencer? Não, não significa. Até porque o Diniz também conhece a maioria dos jogadores que estão no outro lado. Eu acho que não. Você acha que vai ser quanto o placar? Cara, eu acho que vai ser 2-1. 2-1? O Vasco, óbvio, né? Eu acho que vai ser 2-0 o Fluminense. Perdeu. Ai, vamos lá. Meu caro... Tá parecendo aquele vamos lá. Isso aqui, vamos lá. Filme americano. Ah, tudo bem, vamos lá. Isso aqui é um spoilerzinho, já sabe que essa patrocinadora aqui vai trazer um problema. Já trouxe um problema pra vocês, né, mano? Já traz, porque vai entrar dinheiro pro Vasco. O Vasco vai poder se reestruturar novamente. E vamos lá.
Vamos falar de uma coisa que não foi tocada. Tricolor, pelo amor de Deus. Essa história. Eu tô falando. Reestruturação já escuta há muito tempo. Tá bom, mas a história mudou. A história mudou. 600 mil por um patrocinador, agora o outro vai ser 42 milhões. A história muda e isso aí é fato. Vamos lá. Eu quero falar uma coisa com você muito simples. Qual é o maior ídolo do Fluminense? Cara, então, o Fluminense não tem um maior... Assim, do clube... Fala um, eu quero que fale um. Não, eu vou te explicar. O clube é uma parada meio particular. Vocês, os vascaínos, falam muito do Roberto Dinamite. Falam? O mundo fala. Não, não força. O mundo fala? Força. O mundo fala. Ele é simplesmente o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, maior artilheiro do Carioca, é o maior artilheiro de todos os clássicos. Os números não mentem. Ele foi foda. Só que eu quero dizer, porra, ele é o maior elite, ele foi foda com respeito. Mas olha só, o que eu quero dizer é o seguinte. O Fluminense tem vários ídolos. O Fluminense não só tem um. Castilho. Você sabe a história do Castilho? Conhece a história do Castilho? Não conheço o Castilho, não. Pô, Castilho é Castilho do clube é um dos maiores ídolos do clube. O Castilho amputou o dedo para continuar jogando no Fluminense. O Castilho ganhou 4 campeonatos. Esse é o maior ídolo do Fluminense. O Castilho ganhou 4 campeonatos cariocas. O Castilho ganhou 2 Copas, 2 Taças Rio e São Paulo. O Castilho ganhou a Copa Intercontinental 52. A trava da chuteira do Roberto Dinamite não tem Castilho ali. Ele tá abaixo da trava da Roberto. O Castilho jogou 2 Copas no mundo. Chuteira do Roberto. O Castilho jogou 2 Copas do Mundo. Aí você vai para os outros anos, você tem o Ribelino, você tem o Assis e o Washington. Ribelino não veio do Corinthians? Mas onde que o Ribelino veio? Não, ele não é cria da base. Vamos lá, vou falar. Romário, Edmundo, Juninho Pernambucano. Vai lá. Mas olha só, o que esses jogadores ganharam? Eu quero saber o que esses jogadores... Não, no Vasco. Juninho, tudo bem. O Paulinho, você falou do Paulinho, que o Paulinho é tricolor. Fala aí, filhão. Irmão, pega a visão. Tá cada vez mais calmo. Pega a visão. Porque o maior ídolo do Fluminense é o Odair Hellmann. Sabe o que é o Odair Hellmann? Odair Hellmann, cara. Foi o cara que fez o gol de 1-0 no Corpo de Bombeiros. Pô, mas eu acho engraçado que o Vascaíno pegam as paradas de 20 anos atrás, mas eles esquecem que foram eliminados pelo Juazeirense, Baraunas, ABC. Pelo Paulista numa final, que é a maior goleada da história do Clássico continua sendo do Vasco, que mesmo vocês tendo falando que o Vasco é a quarta força, por exemplo, esse século, que é o pior século da história do Vasco, foi o século com a maior disparidade de Vasco e Fluminense em confrontos diretos. Agora eu vou te falar vocês não vão conseguir bater isso. Vou te falar uma coisa. O Vasco, vou te dar um outro dado aqui, o Vasco tem 9 vitórias a mais em finais do que o Fluminense, né? 9-8, na verdade, né? Não, 21-12. Títulos oficiais. 21-12. 9-8. 21-12. Nessas competições, o Fluminense tem um Rio São Paulo em cima de vocês e um campeonato brasileiro em cima de vocês. Não que vocês estou aqui para negar a história. Os 2 maiores títulos que foram um contra o outro, o Fluminense ganhou a melhor nessa. Isso é uma coisa que não dá para negar. Dito isso, vitórias, a terceira maior freguesia do Brasil é Vasco e Fluminense. A maior sequência, o maior freguês do Vasco nesse século é o Fluminense, que você citou como o pior século do Vasco. Século, e vamos citar sobre ídolos que você falou, por exemplo, que a gente começa desde a história do Vasco, a gente já começa com o Russinho, por exemplo, que esteve na Seleção Brasileira junto com o Preguinho, por exemplo, que você pode citar, mas teve muito mais gols que ele, por exemplo. No Vasco foi muito mais campeão que ele. Primeiro capitão da Seleção Brasileira. Capitão da Seleção Brasileira no primeiro fiasco que a Seleção Brasileira... no primeiro fiasco que a Seleção Brasileira teve, o capitão era de vocês, parabéns. Primeiro gol da Seleção Brasileira. O primeiro gol da Seleção Brasileira foi esse, o que é uma curiosidade, que logo depois vocês foram eliminados justamente no jogo que o Russinho não jogou, porque o Russinho não tem nenhuma derrota pela Seleção Brasileira. São 5 jogos, 3 vitórias, 2 derrotas. Quando a gente continua por isso, vamos falar sobre nessa seleção, nessa Copa, por exemplo, que logo depois, que teve, por exemplo, 52, que foi o outro momento que vocês foram muito bons, que os únicos gols, por exemplo, teve 2 do Ademir, teve gol do Vavá, o Fluminense sequer foi representado nisso. Qualquer momento de Copa? É, nessa Copa que eu estou falando. O Castilho estava nessa Copa. Não, o Fluminense sequer foi representado nisso de gols, que eu estou querendo dizer. Em qualquer representação de Copa do Mundo, Vasco foi a primeira base de seleção brasileira, da primeira seleção brasileira que quase foi campeã. E na que foi campeão, o capitão era do Vasco, logo depois do maior artilheiro em uma só Copa da seleção brasileira da história. Nem Pelé, nem Ronaldo, ninguém passou. É o Vasco. Em 94, foi o que eu citei, o capitão era o Bellini. Qualquer fase que a gente for pegar de ídolos, os mais atuais que você for citar, tem Juninho, tem Roberto, tem Dinamite. Só que, falando de seleção brasileira, das 5 conquistas do Brasil, o Vasco tem presente em 2, não é? Quais? Não vou saber. O 70, o Vasco... Não, Vavá foi que ano? 58. 8, né? E 54, que teve o Bellini, por exemplo? 54, Bellini. E 62 já não estava o Vavá? Vavá estava em 62? Vavá estava em 62, correto? 62 o Vavá estava. Vavá estava em 62? Na seleção, né? Tava. Seleção tava. Em 94, a cria foi nossa.
Tudo bem, Romário não estava vestindo a camisa, Copa pro mas Brasil. não estava vestindo a camisa. Beleza, o Vasco deu essa Copa pro Brasil, em 94. Beleza. Romário só existe por causa do Vasco. O Fluminense 94, o Branco era do Fluminense também. Não, ele jogava no Fluminense. Eu estou falando como todo momento a gente for falar de ídolos da história do Vasco. Só que das 5, vou botar aqui, das 5 conquistas do Brasil, das 5 conquistas da Copa do Brasil, o Vasco estava presente em 3 e o Fluminense em 4. Acabei de provar que foi 3. Não, 3 então, falei 3. Mas o Romário a gente deu uma Copa do Brasil, cara. Não, mas olha só, o Romário, irmão, não se discute. Nós demos essa Copa do Brasil. Quem foi de quem Porra. o Fluminense pegou? Branco. Hulk na voz. Branco teve uma importância. Branco, não foi, não dá pra comparar. Branco foi criado no Fluminense. Ele veio muito novo do Sul pro Fluminense. Fala, filhão. Vamos ver, eu vou te fazer uma pergunta. Fala pra mim. Você falou que você desmereceu o Dinamite. Não desmereceu. Aí você falou qual o nome que você falou aí? O Castilho. Não desmereceu o Dinamite, tá? Fala um outro ídolo que vocês têm aí, um ídolo de expressão aí do teu clube. Assis Washington, Rivelino, né? Só falando dos antigos. Preguinho, Tele Santana. Fala aí, vai mais agora, Tele Santana, ultimamente. Pinheiro, Carlos Ultimamente, Alberto, o que representa esses últimos títulos Didi. de vocês? Os últimos títulos, os últimos ídolos do Fluminense, eu posso falar dos recentes. Marcelo, Thiago Silva, Conca, o Cano se tornou um ídolo do Fluminense. O Conca veio do Vasco, saiu do Vasco e não ganhava nada e ganhou títulos no Fluminense. Agora eu vou te falar. A mesma coisa o Cano. Agora eu vou te falar o que é ídolo. Dinamite, Romário, revelado pelo clube, segundo maior artilheiro, fundamental na era de ouro dos anos 90 e 2000, com destaque para a Libertadores de 98 Mas vocês precisam e o Brasileiro de 2000. Internet para ver isso tudo? Eu tenho tudo de cabeça. Edmundo, o animal, com sua personalidade forte, dribles. Edmundo é aquele que mandou que a torcida do Vasco se foi um fudesse? dos grandes atacantes e artilheiro, símbolo de paixão pelo clube. Juninho Pernambucano, pezinho de ouro, reizinho da colina. Um ótimo jogador. Ademir Menezes, Mas você Barbosa, da internet para ver isso Bellini, Felipe, Vavá e muito mais. Felipe que jogou no Flamengo. Edmundo que é identificado com o Palmeiras também. E foi carrasco de vocês. Não foi carrasco não. Agora, vai lá o Arlindo Cruz. Vai lá, Arlindo Cruz. Valdir Bigode. Cara, tem uma pergunta pra você. Você se diz tricolor. Você largaria a sua esposa pra ver o Fluminense campeão da Copa do Brasil? Cara, se eu fizer isso, minha mulher me mata. Ainda mais que minha mulher é Vasco, né? E outra pergunta. O que significa aquela faixa na camisa de vocês, diagonal? Me explica aí. Então, olha só. A primeira camisa do Vasco... vocês queriam ser vascaíno. Não. Mas quem quer ser... O sonho de vocês é ser Vasco. Ser Vasco. Quem quer ser um clube penta rebaixado, vendido, um clube vice-brasileiro pra gente? Um clube que Mas tem... você me fez uma pergunta. Posso Um responder? clube que pode Posso responder? colocar a coroa. Posso responder? Um clube real. Posso responder? Você falou... Calma, você falou que o Vasco é a quarta potência. Quarta potência mundial. Tu esqueceu de falar isso. Mundial. Tirando Portugal. Assim, eu considero a primeira. Tirando Portugal, ninguém conhece vocês no restante do mundo. Não conhece o quê? Não conhece. Se falar... Eu vou falar de Romário. Tu lembra de quem? Fluminense? Cara, olha só. Não, Vasco. Olha só. Eu falo de Roberto Dinamite. Tu lembra de quem? Cara. Os caras não conhecem. Ninguém conhece o quê? Ninguém conhece Fluminense. Tirando Portugal, que é uma extensão do Brasil. Que fez história lá fora. Rivelino. Quem é Rivelino? Rivelino é aquele cara que engraxa a chuteira dos jogadores do Vasco. Marcelo, Thiago Silva. Se você for na Inglaterra... Thiago Silva, que voltou pra salvar vocês do rebaixamento da Série B. E pode dar um título da Copa do Brasil pra gente. Vai dar um título velho, cara. Se você... Que história ele tem lá fora? Porra, que história ele tem lá fora. Que história ele tem na frente de Romário? Pelo amor de Deus, cara. Olha só. Escuta. Se você for pra Inglaterra... Muita gente conhece o Fluminense por causa do Thiago Silva. Se você for para por causa da Série C. Se você for para Espanha, muita gente conhece o Fluminense por causa do Marcelo. O Marcelo. Não, mentira. Vocês não querem comparar o Felipe Coutinho com o Thiago Silva e Marcelo. Vamos lá. Marcelo largou o Fluminense para virar músico. De você. O Marcelo largou o Fluminense para virar músico. É mesmo? Eu encontrei ele lá na Base Faria. Que isso, gente? Vai, João. Então, Dezão da Shopee, você, né? Dezão da Shopee. Acho que todos os tricolores têm alguma referência. Então, você falou que o meu amigo ali, né, pegou da internet, na Libertadores. Pô,
Mas os seus torcedores, como se diz, né? Tricolor, não sabe nem a escalação do teu time que vai jogar contra agora a Copa do Brasil. Mas, cara, de onde você tá tirando isso? Tá com falta só você ir na rua? Você tá com falta de argumento? Falta de argumento, cara. Cara, olha só, sério. Tá bom. Da próxima vez que você sentar aqui, pensa numa coisa melhor pra você falar, porque é a segunda vez que você fala isso, a primeira eu deixei passar batido. Não, cara, olha só. Cara, isso não é argumento. Você tá com falta de argumento, tá sentando aqui e não tá sabendo o que você vai falar. Até porque você nunca viu o título, você só viu Série B na tua vida. Você viu o Coutinho. Você viu o Coutinho vestir a camisa do Vasco, né? Tá bom, na tua casa eu tenho artilheiro. O Roberto Dinamite, tem o Romário e tem o Edmundo. E quantos títulos você tem só Fred. Pô, cara, dentro da casa de vocês, pô. Parei, Bora, Luizinho. Gente boa. Aí, eu vou puxar um tema de torcida, que você tinha até falado que o Fluminense era a maior torcida até um certo tempo, e depois o Vasco... Começo dos anos 60. Isso, até o Vasco ultrapassar. Isso. Aí você puxa o tema do time do povo. Tu acha que o povo é muito maior do que a Zona Sul, essa zona que o Fluminense habita, e por que o Fluminense se tornou a maior... Deixa eu finalizar. Por que o Fluminense se tornou a menor torcida dos 4 grandes atualmente? Menor torcida não. É menor que o Botafogo. Não é, né, gente? Vamos ser sinceros. É menor. É uma disputa tão difícil, mas pra mim é menor ainda. Não é menor. É só você ver a média de público do Fluminense e do Botafogo. O Botafogo não consegue encher o Engenhão. A média de público do Fluminense é sempre uma das 5 maiores ou 6 maiores do Campeonato Brasileiro. É só você pegar os números recentes. Nos últimos 2 anos, o Fluminense botou mais de 1 milhão de pessoas no Maracanã. 23 e 24. Mas aí, no caso, você sabe que o comparativo é o tamanho do estádio, tanto que o Botafogo tem um estádio menor do que o Maracanã em questão de capacidade. O Botafogo tem um estádio menor, mas não consegue encher esse estádio menor. A capacidade do Engenhão é um pouco mais de 30 mil pessoas. O Botafogo não consegue botar isso. Mas você está falando de você mesmo. O Fluminense também não consegue encher. Mas o Maracanã é muito maior. Mas vamos lá, voltando. Vamos falar da questão... Pô, calma aí, nem falou. É um tema interessante. Termina o raciocínio aí. A questão dessa diminuição da torcida e do Vasco e do Flamengo terem passado tão forte assim o Fluminense. A questão do Vasco ser o time do povo e do Flamengo ser o time do povo também, teoricamente, que eles se divulgaram assim, esse crescimento dos dois, e o Fluminense, como não buscou essa questão, tanto que é um marketing, né? Não buscou e diminuiu tanto de torcida. Então, olha só, esse negócio de clube do povo, coisa e tal, uma coisa que eu sempre reclamei em relação a isso, já falei isso várias vezes, isso nunca me representou. O Fluminense sempre teve uma cultura muito eliticista. Isso nunca... Eu morei em favela, eu vim de subúrbio, né? Eu moro hoje em área de risco também. Isso nunca me representou. E uma coisa que sempre me incomodou quando eu via na mídia era torcedores do Fluminense muito mais comportaram, como que eu vou te dizer a palavra correta? O Flamengo atualmente. Não podia ser, né? Mas a torcida do Fluminense... a torcida do Fluminense não. As pessoas que representavam o Fluminense na mídia, porque era uma sociedade diferente do que é hoje, não me representavam muito. Eram poucos tricolores que a gente vê. Hoje a gente vê um monte de tricolores assim, mais descaralhado que nem eu. O Gorila, do MC Gorila, por exemplo, é um exemplo desse. Rapidinho. O JT. Concordo. Aí nessa hipótese, tudo que você falou agora, você falou que o Flamengo é o time da mídia e o Vasco sim é o time do povo. Porque você falou que o Fluminense, o Botafogo é. Mas olha só, eu tô trazendo aqui no contexto histórico da época. O Vasco também veio de uma elite. Sim. Querendo ou não, veio de uma elite. Ele pode ter abraçado as camadas mais pobres. Exatamente. Posso até concordar com isso. Mas querendo ou não, a origem do Vasco é uma elite. É uma elite. Mas uma elite que abraçou mais o povo. Mas olha só, isso, você está falando isso, mas muito vascaíno não fala. Isso é um fato. Fala que não, os portugueses que ajudaram a fazer o Vasco não eram ricos. Para ajudar o Vasco, era para ser. Só que a única diferença é que virou o time do povo, porque eles abraçaram os portugueses tinham muita influência. Sim, né? Caramba. Coisa que ninguém aceitava, que era abraçar o povo, que era operário. Mas aí foi que a gente já conversou aqui sobre isso. Não, sim. Beleza, tudo bem. Tamo junto, irmão. Tamo junto. Vamos lá. Não, Ivan. Senta aqui. Ivan, calma aí. Fluminense. Foi a pior média de público de um campeão brasileiro foi o Fluminense em 2012. O primeiro rebaixado após ser campeão brasileiro no Engenhão. Não. O Fluminense mandou muitos jogos em Volta Redonda. Também no Engenhão. O Fluminense mandou muitos jogos em Volta Redonda. Olha só. Foi rebaixado em 2013 após ser campeão brasileiro em 2012. Sim. A Mercosul, que foi citada aqui, pagava 5 vezes mais do que a Libertadores. O Fluminense não foi convidado porque não era um time tradicional expressivo. Não. Na verdade, a Mercosul só era os times. A Mercosul só era os times que tinham sido campeão da Libertadores. Não, que eram campeões da Libertadores. O Fluminense também não era. Não era. Na época não tinha. Não tinha essa tradição. Não tinha Libertadores. Ídolo, Flamengo, Zico, Vasco Dinamite, Botafogo Garrincha, Grêmio Renato Gaúcho. Do Fluminense não tem uma unanimidade. Não tem. Porque a galera, uns falam Cano, outros falam Castilho. Outros falam Fred, Fred pra mim não é, tá? Rivelino. Deixar claro aqui, Fred pra mim não é. O Ashley Assis é muito forte. Muita gente fala também. Não existe essa unanimidade.
Então o Fluminense como clube, ele foi o único do G12 a cair para a Série C, a jogar uma terceira divisão. É uma torcida que nas pesquisas aponta 1%, mas torcida concentrada regional, não é nacional. Você encontra muito mais no Rio de Janeiro do que fora do Rio de Janeiro. Você encontra fora do Brasil. Vou te dar um exemplo aqui. Eu não sei se o Vasco tem isso. Já ouviu falar da Flu Uruguai? Sim. Assim como tem o New York. Não é uma torcida de brasileiros que torcem para o Fluminense. É uma torcida de uruguaios, nascidos no Uruguai, sem nenhum vínculo de tem como. de família. Do Japão. Escuta. Então, por isso que eu pergunto. Não. Eu estou falando que a Flu Uruguai é um grupo de mais de 100 uruguaios que não tem nenhum vínculo com o Brasil e torce para o Fluminense. Assim como também tem outros. Eu não sei se outros clubes têm. Eu tô sendo sincero aqui, tá? Eu não sei se outros clubes têm isso. Eu não sei se o Vasco tem isso. Valeu, junto, irmão. Prazer, tá bom? Galera, eu participei aqui hoje do Portal do Gida, discuti aqui futebol aqui com a galera aqui, galera de primeiro nível, né? Apesar de ser vascaíno, são de segundo, mas são gente boa. Valeu? Então já sabe, curte, compartilha, se inscreva aqui no canal, né? E também se inscreva no canal Flu Resenha. Valeu, galera. Tamo junto. É isso aí. É isso, Fluminense. Tudo! Como é que é?